Olá pessoal do Canon College, meu nome é Francisco e hoje no Canoncast eu estou aqui com Daniel Klajmik. Não é a pronúncia certa, mas a pronúncia abrasileirada, né? Tá bom. O Canoncast é uma conversa descontraída que a gente tem aqui com fotógrafos, videomakers, pessoas da arte em geral, tudo que é ligado ao audiovisual a gente vai te chamar aqui para a gente conversar. Tá? O Canoncast também vai ter vários temas e o nosso episódio é do Canon College, a área educacional da Canon, tá bom? Daniel, antes de ser fotógrafo, ou melhor, você sempre foi fotógrafo ou teve profissões antes? Não, então, cara, essa coisa também é uma coisa que eu acho legal de falar mesmo, porque, cara, eu tenho antes da fotografia também, né? Sou do Rio e eu sempre gostei de música, né? Então, achei que comecei a tocar cedo, violão, guitarra, falei, eu queria ser músico. Em que lugar do Rio lá? Cara, eu nasci em Copacabana e depois minha família foi pra Barra, né? Mora lá até hoje. Mas e aí, cara, um pouco antes de entrar na faculdade, só pensava nisso, fazia isso na escola, tal, não sei. Lá no Rio, Copacabana e Barra são pessoas diferentes? São comportamentos diferentes? Cara, sempre foram. Acho que hoje, é difícil até eu falar, porque eu moro em São Paulo desde 2003, mais ou menos. Mas hoje, quando eu vou pro Rio, eu me sinto mais paulista do que carioca. Mas, cara, são lugares muito diferentes, porque Copacabana é meio, sei lá, Rio mesmo, né? Sei lá, tem a praia, você anda na rua, tem esquina, calçada, comércio, local, né? Meus avós moravam ali perto, você ia andando, né, para os lugares, então tinha toda aquela coisa de cidade grande, normal. E a Barra, quando eu me mudei em 88, sei lá, era bem inóspito, era bem ermo. Assim. Era bem distante do Rio, ali na Copacabana, você vai de um mercado para praia e vai para o quiosque. Exato, além de ser distante fisicamente, cara, era uma estrada, era Vila das Américas e tinha um shopping enfiado no meio lá, que era o Barra Shopping, e depois não tinha mais nada, assim, os condomínios. Então, era assim, ermo mesmo. Assim, você tinha que, pegar carona, esperar o ônibus passar. Então, era uma vida bem diferente do que está em Copacabana. Assim. Sim. Mas, foi legal também. Mas aí, uma hora, um pouco antes de entrar na faculdade, quando eu entrei na faculdade de Comunicação Social, na PUC, lá no Rio, mais como uma faculdade coringa, assim, genérica, para quem gostava de música, quem queria fazer alguma coisa diferente, mas não sabia o quê. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, acho que agora eu vou ter que desistir um pouco dessa coisa de música, porque eu acho que, sei lá, não acho que eu vou ser feliz sendo isso, assim, não sei, eu entrei numa crise, assim. O seu pai fazia o quê? Ser músico, ponto, né? Falei, sei lá, vou fazer essa faculdade de comunicação aqui, acho que eu preciso focar em aprender a estudar alguma coisa de comunicação, quem sabe, publicidade. Vou ver o que vai acontecer aqui, mas abrindo mão um pouco de perseguir a música como a minha única... Como uma profissão. Isso, como a minha profissão. O seu pai fazia o quê? Cara, meu pai era diretor comercial da Block Editores, então cuidava da parte comercial das revistas. E sua mãe? Minha mãe é advogada. Ela queria que eu tivesse. E aí o músico... não. Meu pai estava sempre meio errado, assim, tipo, do músico para comunicação social não é que melhorou, sei lá, 1 centímetro, talvez, assim. Mas meu pai, eu cresci na Manchete, na Block, né? Sim. Então eu lembro de eu pequeno vendo as revistas rodando e pegando umas revistas, meu pai trazia revista para casa o tempo todo. Então, a revista sempre teve presente assim na minha vida desde pequeno. Ele era da parte burocrática da arte. Exato, né? Ele era a parte comercial, né? Que é o que faz as coisas, a arte funcionar, né? E tinha uma relação com os fotógrafos da revista. Eu lembro que ele falava muito dos fotógrafos com certo carinho, assim. Mas eu lembro muito da coisa da presença dessa coisa gráfica aí na minha casa, assim, revistas. E eu lia muito revista em quadrinhos, né? Colecionava revista em quadrinho desde pequenininho também. Então, eu sempre tenho essa presença do visual, assim, do gráfico, muito desde cedo. Mas eu fui pro lado da música. Aí, quando eu entrei na faculdade, assim, primeiro ano, eu falei, cara, eu vou desistir disso aqui. E aí, sei lá o que aconteceu, eu fiz um curso de fotografia, assim, não sei como. Mas na música, você tocava o quê?
Cara, eu gostava, começando com rock clássico, isso aqui, mas no final eu tava muito nessa pira do jazz, da música brasileira, né? Sim. Então, assim, tipo, desde do samba tradicional ao Latin jazz. Mas, pô, desde o Clube da Esquina, Toninho Horta, os caras, tipo, Ricardo Silveira, os caras de jazz, assim, brasileiros. Aquela guitarra mais limpa, mais com reverb. Gosto até hoje, puta, bastante disso. Mas aí, cara, tipo, sei lá, aí eu não sei como que caiu uma câmera, assim, uma Minolta, assim, no meu colo, e um curso de fotografia que eu comecei a fazer, assim. Aí quando eu comecei a fazer, eu falei, putz, legal esse negócio de fotografia, né? Tipo, sei lá. E na hora eu tracei um paralelo com a coisa da música, porque parecia um lugar que você podia ter a sua visão das coisas, sabe? Você podia meio impor um olhar. Uma realidade. E uma coisa que você podia falar, não, vou dar minha opinião aqui sobre isso aqui. Mas você tinha, nessa época, você fez ligação de que você já tinha esse contato? Porque, querendo ou não, você tinha um contato com a fotografia pelas revistas do pai. Não. Sabe? Não. De consumir não é engraçado. fotografia. Isso que eu tô te falando agora são anos de, tipo, elucubração, assim, sabe? Pelo contrário, eu não tinha nenhuma relação com a fotografia. Então, assim, eu não achava que a relação com as revistas era uma relação com a fotografia. Não. E, pelo contrário, eu tinha até um certo preconceito, talvez, assim. Fotografia, aquele aluno de comunicação lá da PUC, né? Tipo, com aquela câmera, com a correia hippie, né? Fazendo umas fotos, umas pessoas na rua. Tá muito na moda, minha filha tem. A nossa produtora é esse estereótipo aqui. E aí, assim, eu tinha um pouco, assim, de preconceito mesmo. Assim, não, sei lá, né? A coisa do meio do fotojornalismo e tal, não sei o quê. E aí, quando eu fiz esse curso, eu comecei a olhar para a fotografia desse jeito parecido com o que eu olhava para a música, assim. E aí foi legal, comecei a fazer um curso na Gávea lá e tal, e aí eu conheci essas duas amigas minhas que são muito queridas, assim, do Rio de Janeiro, a Georgiana e a Constança Basto. E elas, trocando ideia de fotografia, uma amava a fotografia e conhecia tudo que eu não conhecia. E aí eu lembro a gente na faculdade trocando ideia assim, ela falando, pô, mas você tem que conhecer o Garrido. Você sabendo todos os álbuns do Metallica, eu sabendo do tudo Van Halen. Exatamente. O novo do Steve Vai, assim, tipo, essas coisas assim, de cabelo comprido. E assim, putz, fotografia de moda, fotografia de... Sei lá, cara, nem sei que existe isso. E aí... E aquele preconceito com a moda, né? Tipo, não, moda. Isso nem... Não. Eu tinha um pouco menos, porque eu sempre gostei um pouco dessa coisa da imagem, assim, né? Das bandas, dos caras. Então, sempre prestei um pouco de atenção. Hoje eu sabia que eu já prestava atenção sem saber que eu prestava atenção. Mas isso é interessante, porque às vezes às vezes as pessoas não pensam a moda underground é uma moda. Né? Não, claro. Cara do rock, o cara do punk, o cara do hardcore, o cara do rap, ele também também é de uma moda. Porque quando a gente fala moda, acho que as pessoas meio naturalmente já relacionam a moda à indústria da moda tradicional que a gente conhece lá, tipo revista de moda, campanha de moda, desfiles de moda. Não moda como parte da cultura, do que as pessoas, né, se vestem, agem e volta e meia essa cultura underground vai para a cultura mainstream. Né? Não, toda hora. Toda hora vai. Camisetas, tipo de calça. Toda hora. Não, e quanto mais você, tipo, observa isso, você vai fazendo esses paralelos. Mas aí ela me falou, você tem que conhecer o Garrido, Você assistente de fotografia. Cara, assistente de fotografia era assim, que é? Eu não tinha a menor ideia. E eu lembro até de, tipo, falei, e eu não sei porquê também, aí que tá muito louco, assim, eu não sei porquê. Acho que é porque eu já estava numa de, tipo, tinha uns, você perguntou das profissões. Trabalhei em loja, como vendedor de roupa, trabalhei dando aula de inglês, fazia uns trabalhos assim, porque eu já queria ter um dinheiro, né? Você queria ter a sua... E aí acho que falou, não sei por que eu me joguei nesse negócio. Eu comecei a gostar da fotografia rápido, assim. E aí eu cheguei e aí eu lembro o cara do curso falou, mas você vai... Eu larguei o curso no meio, falei, vou largar o curso, que eu vou trabalhar lá com o Garrido no estúdio e tal. O cara falou assim, mas você vai ficar carregando coisa no estúdio. O cara ainda me deu uma zoada, assim, sabe? Eu fui lá, entrei, cara, tipo, e aí não saí mais. Tipo, e aí comecei a traçar esses paralelos que a gente está falando aqui com mais eloquência. Tipo, poxa, a fotografia é uma maneira de se expressar, você consegue também, tipo, construir uma história, passar uma ideia ou um ponto de vista sobre uma coisa
através da imagem, né? Através de onde sua câmera está apontando, através da escolha de, né, situação de luz. E aí eu comecei a ver que tinha um mundo que era parecido com as coisas que me atraíam na música, só que na fotografia. E de uma certa forma mais instantâneo, assim, porque a fotografia ela é mais, né, tipo, pá, vai lá, né, tá ali, né, um olhar, né, tipo um clique, né. E aí foi, cara, eu fui trabalhar no estúdio dele como segundo assistente, fiquei lá, tipo, tinha o primeiro que me ensinou coisa pra caramba. E cara, foi uma viagem, tem sido uma viagem aí, tipo, 25 anos depois. Assistente de fotografia, gente, é muito bom porque você aprende com o erro dos outros. Né? Alguém tá errando ali e você tá só aqui vendo. Cara, mas porque quando não é você... Não, isso é ótimo. Não, é uma posição, tem um lado que é bem confortável, mas tem um lado que é muito trabalho. E eu acho que o mais legal de assistir fotografia é que você aprende, porque você fala... eu ouço muitas pessoas falando disso, assistir fotografia, onde você aprendia as coisas e tal. Sim, mas eu acho que o mais importante do que aprender a fotografia em si, que é uma coisa que, assim, a gente está falando de obturadores, diafragmas, velocidades, flashes, e fotômetros, etc., é você aprender o que o fotógrafo, que no caso o fotógrafo comercial, fazia. Então, como que esse cara se colocava? Qual era o papel dele no set? O quanto ele conseguia, tipo... colocar a visão dele, quantas pessoas pediam opinião para ele, o que era o trabalho dele, como que emite nota, quanto que cobra, como é que faz. Sim. Assim, tinha uma coisa de você entender a profissão fotografia que não tem como você entender de outro jeito. Sim, porque nos livros, cursos, você tem lá obturador, flash, diafragma, ISO, stop, você tem todas essas coisas. Ali no set é que você vê como é que ele fala com a modelo, exato. Como é que ele se posiciona, exato. Como é que ele comanda a equipe, como é que ele tem uma ideia no meio do set. Não, e você acompanha o pré, né? Você tá lá com o cara o tempo todo. Então, assim, chegou o job, ele tá pensando, as referências que ele tá vendo, livros, né? Coisas que ele tá pensando, testes que a gente está fazendo para o dia daquela foto. Então, cara, é uma escola... E a minha ainda, tipo, uma sorte que eu fui trabalhar com esse cara, que é o Luiz Garrido, que é um dos grandes fotógrafos que a gente tem. E ele tinha esse negócio, chamava Casa da Foto, que eu acho que não existe mais hoje, mas que era um prédio em Botafogo, que era laboratório profissional que atendia as editoras todas, o estúdio de aluguel dele, estúdio de outro fotógrafo e ele. Então, assim, cara, é uma faculdade ali. Quando estava trabalhando com ele, ele falava, vai ficar no estúdio porque hoje o Bob vai fotografar. Aí ficava lá com outros fotógrafos que vinham de São Paulo. Aí laboratório, terminava o expediente, eu ficava no laboratório de noite, mexendo, ampliando as minhas coisas, trocando ideia com os caras do laboratório. Putz, então assim, eu fiquei 3 anos e um pouco lá, 3 anos e pouco, que eu aprendi, acho que tudo que podia aprender, assim, de fotografia naquela época, assim. Sim. Para quem é novinho, não está entendendo o que ele chama de laboratório, era realmente um laboratório, tá? Você tirava foto no filme, aí tinha que tirar o filme, ir lá, olhar, ver se deu tudo certo, colocar na máquina, colocar para ampliar, colocar na química, era todo um processo. Parece que foi ontem, né? O pessoal hoje em dia acha que a fotografia... Pô, mas eu tenho visto muito uma volta, assim, né? Eu acho isso legal pra caramba, assim. Eu tenho visto as pessoas muito buscando saber como era e buscando um pouco de... Porque tem uma coisa do contato com aquele processo que é muito legal, né? Sim, e também é uma outra experiência, né? A experiência de você fotografar e ver já na hora é uma. Você fotografar e não ver na hora é outra. Você fotografar e o processo de revelação ser também um novo processo, porque querendo ou não, é um outro trabalho. É outro tempo, né? A gente está numa velocidade, é tudo tão rápido, né? Que acho que tem um prazer aí em poder dilatar esse tempo, que eu acho que é importante também. Sim, e também são outras técnicas envolvidas, né? Então, do mesmo jeito que o cara que tira fotografia digital tem o Lightroom, por exemplo, para editar, o cara que tira foto analógica vai lá no laboratório, é outro tempo, é outra vibe, aí olha, vê, escolhe papel, escolhe química, vê qual que é melhor, quanto tempo vai deixar ali. Então tem uns processos que são bem interessantes. Quando você saiu de assistente e virou fotógrafo, você já virou na época do digital ou ainda foi no filme? Não, filme. Eu trabalhei muito com filme, na verdade, assim,
depois de 3 anos e meio que a gente falou, eu saí relativamente cedo, comecei a já cair. Eu já fazia uns editoriais ali no Rio para o Caderno Ela, do Globo, já estava fazendo algumas coisas para a Vogue, estando lá no Rio. E aí, putz, explodi fazendo uma série de outras coisas, inclusive campanhas já de beleza e tal. Eu comecei a fazer coisas muito grandes e aí, tipo, saí e me joguei. Mas isso, putz, cara, foi assim, isso foi em 99, 2000. Aí fui para os Estados Unidos, voltei, tudo isso filme. Então, assim, eu peguei até, sei lá, entendeu? Então, eu estou trabalhando profissionalmente desde, acho que uns 2001, assim. Eu acho que, tipo... Peraí, só para... Não sei se saiu o áudio aqui, só para o pessoal... A produção perguntou como é que é sair de assistência para o fotógrafo principal, como é que é essa transição. Eu acho que, assim, a minha história, eu acho que ela é bem peculiar, assim, bem pontual. Mas... Primeiro porque eu estava no Rio, então, assim, eu estava... com esse cara que era um grande cara do Rio, mas assim, como a moda me interessou desde o início e tal, retrato e moda, e eu considero essas coisas muito parecidas. Eu acho que essa fotografia de gente, ela é retrato, né? Tudo é um pouco retrato, né? Então, eu acho que essa separação de portrait e moda e tal, é uma questão técnica bem pequenininha na minha cabeça, assim. E eu comecei a fotografar umas coisas no mercado do Rio de Janeiro que também acho que estava meio carente de fotógrafos de moda que queriam fazer coisas e que estavam lá pesquisando e fazendo... Então, acho que eu peguei um momento legal onde estava faltando uma galera nova de moda e estava todo mundo em São Paulo, de uma certa forma. Então, acho que tinha um espaço no Rio, tinha uma carência, talvez, no Rio. O mercado foi crescendo e faltava profissionais. E aí eu comecei a trabalhar no Rio, tipo, atendendo esses... o Caderno Ela, o Globo, queria fazer alguma coisa e tal. Comecei a fazer umas coisas legais e comecei a receber um reconhecimento por causa disso. Então aí foi indo. Aí eu comecei a fazer uns jobs, comecei a fazer um catálogo aqui, outro catálogo ali. E aí eu senti que, putz, tava na hora meio de... E o Garrido também, cara, você tá fazendo coisa pra caramba já, tipo, vai aí. E eu lembro de eu ter ficado um pouco na dúvida, porque eu fiquei com uma sensação de que eu podia ter ficado mais assistente do que um pouquinho, né? Mas aí os trabalhos estavam vindo, assim, eu falei, putz, cara, eu acho que tá e tal... E aí eu comecei a fazer coisas para a Vogue aqui, e aí acabou que num desses Fashion Weeks eu conheci essa editora de moda inglesa que me chamou, e aí eu fiz um trabalho, fiz sanitários, aí eu fui indo, aí eu comecei a fazer coisas muito grandes, muito rápido. Sim. Aí foi meio que assim, putz, cara, agora também a roda girou aqui numa velocidade que eu tenho que ir junto, senão eu vou cair, né? E também tem você acabou virando fotógrafo, mas tem gente que gosta de ser assistente... Porque o assistente de fotografia é um trabalho específico, né? Sim. O fotógrafo é uma coisa, o assistente de fotografia é outra. Porque, às vezes, as pessoas acham que o passo natural... Eu acho que na minha época o passo natural era... Desculpe. Era você usar aquilo como um trampolim, uma escola, né? Uhum. Mas hoje eu vejo cada vez mais, de uns anos para cá, eu vejo que tem uma profissionalização dos assistentes, que eu acho legal. Por exemplo, tem assistentes freelancers, né? Então você não precisa mais, assim... ter aquela coisa que você tinha que ser, eu sou assistente do Garrido, sou assistente do Paulo Vaz, sou assistente do fulano. Não, então, assim, ainda existem essas pessoas, mas tem um mercado de freelas e de... Deu uma profissionalizada, né? Sim. E eu acho isso legal pra caramba, porque realmente é uma profissão especial também, né? E importantíssima, essa fotografia. Faz o set funcionar. Faz a coisa funcionar, exatamente. Sim. E como é que era tirar foto de editorial em moda sem... review, né? Porque hoje você clica, a modelo olha, a marca olha e já fala tá ok, tá tudo certo, tá bom, mexe aqui, mexe ali. Quando você começou era clique e ninguém sabia como tinha ficado a fotografia. Eu acho que isso é uma das coisas que, assim, sem querer assim, ser redundante, mas realmente mudou muita coisa, né, do papel do fotógrafo mesmo. E não acho que é melhor ou pior, é só diferente. Mas tinha uma coisa assim de você ter que vender a sua visão e saber o que você está fazendo, obviamente, e as pessoas tinham que confiar em você, né? Então tinha uma coisa de confiar,
não só bastava te confiar para chamar, para fazer o trabalho, mas tinha que te confiar enquanto você está fazendo. Porque não tinha muita opção. Às vezes você podia, tipo, dependendo do orçamento de tudo, você tinha Polaroid, você fazia um Polaroid e tal, mas mesmo assim, o Polaroid era como se fosse só a amostra. A introdução, assim, o número 1 ali da coisa. Então, assim, tipo, achava lá a sua foto, fazia o Polaroid, toma o Polaroid, é isso? Legal. Dá licença que agora eu vou fazer a foto. E aí você tinha o seu tempo lá para você buscar aquela foto e você falar, eu acho que já tem. Sim. Vamos para a próxima. Que eu acho que hoje é uma coisa que, tipo, às vezes eu já vejo pessoas falando, já tem, hein? Já tem. Muda aí. Eu nem sei, eu acho que já tem. Então, hoje o cliente lá dos Estados Unidos vem via Skype já e tá fica vendo. Assistindo e já dá ok na hora. Que é uma coisa boa, porque você já sabe que o trabalho está sendo bacana, do que aquela expectativa da foto só sair depois de X dias. Eu vejo muitos fotógrafos, a gente conversa muitas vezes com outros amigos meus também, que falam, putz, antigamente a gente tinha mais controle, né? Sim, tem uma coisa de você também... ter que ter uma segurança que você está fazendo, saber tecnicamente o que você está fazendo, obviamente, e que as pessoas tinham que respeitar o seu tempo, sim. Mas, por outro lado, ainda mais comercialmente falando, putz, eu durmo muito mais tranquilo hoje do que... Cara, a gente ia para o laboratório, às vezes, de noite para... No dia seguinte, de manhã, estar com o negócio pronto também. Tinha uma correria também. Com medo. E, às vezes, ia para casa, deitava, ficava pensando, será que... Tipo, porque aí você te fazia o teste de ponta, né? Se fosse um cromo, você cortava um pedaço do seu filme, mandava revelar aquele pedaço, que era o teste de ponta. Aí você via, tá subexposto, então manda o filme, vamos revelar mais um. Puta, mas será que mais um segura? Será que não é mais meio? Aí tinha, às vezes, brincava o tipo, dá para fazer 2/3, só um brilhinho. Mas... Então, tinha uma coisa que, putz, cara, eu sinceramente, assim, eu sou muito suspeito para falar, porque eu adorava todo esse mundo, assim. Inclusive a relação com os laboratoristas, né, que tipo, também era uma coisa bacana. Mas assim, hoje é mais tranquilo mesmo. Acho que todo mundo vai para casa, né? Ainda mais se o seu backup está feito, tem HD em 2 lugares. Aí você não precisa se preocupar com muita coisa. Se um não abrir, tem no outro lugar. Mas a gente sempre arruma alguma coisa para se preocupar. Sempre vai ter, né? Quando você saiu, começou a fazer os trabalhos, né? Você começou a fazer os trabalhos de moda também. Moda foi assim, eu fui meio que gravitacionando assim na direção da moda e os trabalhos foram de moda. Então, quando eu comecei minha carreira até vim para São Paulo. Quantos anos lá? 24. 25 estava com essa campanha grande, fui morar fora, fechei com uma agência, representação fora. Em 3 anos você já conseguiu entrar no acervo? É meio isso. Que legal. E as fotos eram de quê? Cara, eram fotos de moda, tinha uma temática, assim, eu manipulava muito as cores, né? Tem uma coisa de... No analógico. Sim, sempre. E de tentar também construir uma linguagem, assim, que tivesse a ver com, não só com o assunto, né? Que no começo tinha muito assim, esse cenário da praia, que era uma coisa que estava ali no Rio para mim, mas também a coisa do contraste, né, da saturação e poder imprimir uma coisa que fosse reconhecível, que fosse diferente, que eu acho que era uma coisa importante também, que naquela época, eu acho que até, não sei, é difícil falar que hoje não tem, mas que para mim naquela época era muito importante, eu acho que para quem estava em volta, eu via que era muito importante também, que era você ter o seu estilo de fotografia, assim, pô, essa aqui é a foto do Daniel, essa aqui é a foto do fulano. E falar e aí, obviamente que o estilo é muito mais do que uma cor ou um filtro, mas é uma maneira para onde você aponta as coisas, sim, e que você deixa de enquadrar até mais do que você está enquadrando. Mas tinha uma busca por uma estética própria, assim, uma coisa que talvez reconhecesse você. Assim. Essa manipulação de cores era tanto na arte quanto na revelação? Cara, era um pouco de filtro com exposição e com laboratório. Puxadas ou até cross-processing, né? Tipo, que é revelar o cromo no C41 no cromo, puxando 2 pontos. Era uma alquimia que você, tipo, testava e fazia,
que hoje em dia você tem um filtro pronto para isso, com certeza. Mas tinha aí um teste... Você só arrasta, você clica e tem tá um tudo teste certo. erro que era super legal, assim, né? E você, tipo, putz... Até os formatos, né? Tipo, a escolha de câmera, né? Tipo, tinha... Você vai usar médio formato, 6x6, 6x7, 6x4,5. Cada um tinha uma coisinha um pouco diferente. Ou cada filme dava uma cor diferente. Você ia fotografar em cromo, você ia fotografar em negativo, aí que cromo é, um cromo mais saturado, menos saturado. Sim. Tudo isso era tipo, né? Um PB com mais grão, menos grão, ou então eu vou pegar o meu PB e vou revelar ele a 30 graus, vou estourar os grãos todos. Tinha uma manipulação química com aquilo que era parte da linguagem. Eu acho que eu já falei nesse podcast, mas eu sempre gosto de lembrar. Quando o pessoal fala assim, eu não gosto de foto editada. Gente, a foto sempre foi editada. Até no laboratório, porque dependendo da luz que usava, que química usava, que temperatura era, tudo isso modificava como ficava a imagem final. Sim, não, você faz dodge and burn no laboratório desde sempre. Todo mundo queima o céu, assim, é impossível. Não existe você não manipular nada nesse nível, né? Sim. É que eu acho que as ferramentas saíram desse lugar e foram para a tela, né? Foram para o botão ali, e aí acho que as pessoas às vezes meio que entram num não pode mexer na minha foto. Cara, faz se quiser, mexe se não quiser. Então. Mas que é muito relativo, né? Eu acho que quando a gente fala de mexer, acho que vai muito para essa parte de compor, né? Tipo, vou pegar 2 pedaços, 3 pedaços. Mas, cara, acho isso meio e também, besteira também. Você pode colocar a imagem estética sua, você vai colocar do jeito que você acha mais interessante o céu, são sempre mais ferramentas, as ferramentas estão aí, se tiver mais ferramentas. Sim, e às vezes combina essa saturação exagerada em alguma coisa, às vezes não combina na época, porque tem disso, a estética muda de acordo com a claro, época. muda bastante, exatamente. Eu acho que por isso que é importante. Eu acho que na verdade, quando eu comecei, acho que talvez assim a coisa mais importante era você tipo realmente consumir fotografia, né? Saber quem veio antes, o que estava fazendo também, né? Eu acho isso fundamental até hoje, porque tipo para você não achar que você está te fazendo uma coisa que você está inventando uma roda aí que já inventaram antes. Isso acontece bastante, eu já vejo muita gente. Eu acho que... Olha, aí você vai, então, deixa eu te contar. Tem uns anos de fotografia aí que o pessoal já descobriu muita coisa já. Que também não quer dizer que você não possa tipo, né, usar isso no contexto atual e virar uma outra coisa, sempre. Mas eu acho que é importante para quem está começando, assim, já que a gente está falando de começo, estudar a fotografia mesmo, não a técnica. A técnica você vai aprender relativamente rápido, mas estudar essa linguagem, né? É uma linguagem, o que foi feito, o que já foi falado, né? É isso que você falou, o Quentin Tarantino faz isso. Sim, muito. Ele pega total. Muitos filmes dele é uma cópia de outra obra, só que ele faz, faz do estilo dele. Exato. Mas se você vai ver, tem várias cenas que é iguais a outros filmes. Não, você vê que esses caras que a gente consome hoje, que são os gênios né? Tipo, Tarantino, Nolan, Scorsese, os caras estudaram muito cinema. Eles são muito referenciados em outros diretores, outros filmes, outros períodos. O cara não puxa da cartola uma inspiração do nada porque ele é um gênio. Não, ele é um gênio, mas é um gênio que estudou aquilo. Né? Ele é um gênio por saber tirar a inspiração e usá-la. Acho que como é que se diz? Tipo, eu não sei quem que escreveu, não sei se foi o Nick Cave que escreveu alguma coisa, que tem uma frase dessas assim que assim copie, mas sei lá, eu vou, sei lá, não vou lembrar agora, muita coisa. Copie, mas dê um seu toque. Mas tem que copie, porque faz parte, assim, tem uma coisa meio de você pegar da onde o outro parou, né, e continuar, né? Eu acho que essa questão da cópia, se você for ver, tem muita coisa que acontece, cópia. Eu cresci ouvindo Metallica. E você vai ouvir, sei lá, Sadabra Cadabra do Ozzy. O Metallica fez músicas muito parecidas. Total. Fade to Black é muito parecido com Sadabra Cadabra do Ozzy, né? Do Ozzy não, do Black Sabbath. Black Sabbath. E aí tem outras músicas do Black Sabbath que é igualzinha. Música do Metallica, ao contrário, né? Metallica é igualzinho do Ozzy. Porque eles pegaram, era a referência deles na época e eles faziam... Sim, eu acho que é importante. Eu acho que você tem que, tipo... Tá aí, né? Aquilo que falou, fotografia é uma linguagem. Você precisa, tipo, né, aprender essa linguagem e ir lá. E
contribuir com o que você conseguir contribuir, quiser contribuir para a história, assim. Sim. Eu acho que é uma besteira ficar meio... E, obviamente, quando a gente está falando de cópia, eu não estou falando de um plágio, né, de se apropriar, que aí, obviamente... É do cara referenciar. O cara, eu sei que ele fez isso daqui, é uma referência específica de tal autor e eu sei que aquela cena, aquela cor que ele usou, aquela roupa é claramente a referência disso daqui. E se você for levar isso para um contexto comercial, aí que meio que perde ainda mais o sentido, porque, cara, você pode se referenciar num quadro ou num filme para criar uma foto que vai ilustrar um catálogo que está vendendo uma roupa. Sim. Né? Ou, nos últimos anos eu faço muita publicidade. Publicidade tem um layout. Os caras criaram um layout. Você vai executar aquele layout. Você vai, obviamente, com o seu talento, fazer aquilo acontecer, né? E você pode levar para um lado ou de outro, mas existe um layout, né? A moda também tem as suas referências, mas você pode pegar referências de outros lugares para... Agora, tem uma função aquilo, né? Então, isso tudo não tem a ver com o meu trabalho pessoal. Talvez o meu trabalho pessoal, o critério entre uma cópia e uma referência seja um pouco mais rigoroso, assim, né? Porque aí, assim, eu estou me propondo a um trabalho autoral. E também, de qualquer forma, como você vai fazer um negócio e zerar seu cérebro? É impossível. Isso é uma outra discussão que, no começo, também as pessoas gostam muito de falar de moda e falam, pô, mas as revistas de moda tinham muita cópia, você copia muito o editorial de trás. Cara, primeiro não é muito diferente do que é hoje, mas assim, as referências são importantes. Se você fizer um trabalho totalmente sem referência, quem é capaz de consumir isso? Você vai abrir uma revista de moda, você vai ver uma imagem que não tem referência nenhuma. Eu acho que é até impossível uma imagem ter referência nenhuma. Mas vamos dizer que referências de outro completamente... E o público que está acostumado a consumir revista de moda, ele vai olhar e vai achar, legal isso aqui? Não, e é difícil também, né? A gente está falando, eu volto a falar, a gente está falando de linguagem. Você não vai inventar uma linguagem nova. A linguagem existe, a linguagem de fotografia existe. É só como que você pontua e conversa e faz a sua coisa. Mas E até se você for ver, a gente trabalha numa empresa japonesa, que é a Canon. Se você for consumir as coisas do Japão, é muito estranho. Porque a gente já chegou a abrir revistas japonesas aqui, é muito esquisito, né, pra gente. É muito bizarro. As disposições da revista, as propagandas, os textos, uns pop-up colorido. É diferente, estranho. né? É totalmente diferente, porque a nossa referência é outra. A gente cresceu com outra referência e eles cresceram com outra referência. Então, até isso tem, né? Se você for fazer algo sem referência nenhuma, você pode cair num lugar que as pessoas não vão nem gostar. Não, total. E outra coisa também, aí você pode pegar um diretor de arte gênio que vai falar, putz, achei isso aqui muito legal, vou colocar aqui, e aí passa a ser uma referência de alguma coisa. Então, assim, esse papo é muito de maluco, assim, porque é infinito, né? E, assim, é que a gente está numa época de muitos julgamentos, acho que a gente sempre teve, mas os julgamentos estão muito aflorados, né? Facilmente alguém vai comentar alguma coisa aqui e falar, pô, mas você falou aquilo outro. Você falou que o Metallica imita. Ou você não soube falar do Black Sabbath, que isso? Não, Metallica é muito melhor, muito pior. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Estamos conversando aqui só, sabe? Talvez eu fale alguma besteira, normal, provavelmente eu vou falar alguma coisa errada. E também, às vezes eu vejo as pessoas pensando assim, não, mas esse pensamento é muito de quem consome, ou quem consome arte, ou quem estuda. Não, porque a dona de casa, ou a pessoa que não vai no museu, eles estão consumindo a arte o tempo inteiro, seja na TV, seja na internet, seja olhando a arquitetura da cidade. Tudo isso claro. Faz referência, conversa. Eu nem vou falar de arte, porque aí já vai para esse outro lugar, mas referências. As pessoas têm referências, sabem que elas gostam, está tudo certo. E eu acho que cada vez mais você tem mais acesso à informação, né? Conteúdo, a gente está falando de conteúdo e informação. Então, a fotografia é só mais uma camada, né? Agora, e que está presente em tudo. Tem a fotografia de cinema, tem a fotografia da televisão, tem a fotografia da revista, tem a fotografia na internet, né? Então, assim, é mais uma plataforma, mas... Cara, todo mundo tem acesso, assim, eu acho que, pelo contrário, eu acho que
Ainda mais quando a gente está falando dessa fotografia que a gente está aqui meio discutindo, que é a minha fotografia que é mais comercial, seja ela de moda ou de publicidade. Cara, aí assim, ela nem tem essa pretensão de falar com quem tem referência artística. Ela quer comunicar, né? Quer comunicar com todo mundo, né? Então, também acho que tomar cuidado para não levar ela também tão a sério, assim, sabe? Eu acho que tem isso. Sabe? A pergunta... Você acha que o pessoal leva a arte a sério demais? Cara, não... Independente da fotografia, sabe? As pessoas... Eu acho que o mercado de arte ele tem, tipo, umas fronteiras bem delimitadas, assim. E aí eu acho que a fotografia comercial, a fotografia de moda, ela pode até, às vezes, passar perto disso, mas ela fica em outro município, né? Porque a gente está sendo pago para, sei lá, vender uma roupa, né? Vender uma ideia, vender um lifestyle. A gente pode embalar isso como quiser, mas no final das contas, alguma coisa vai ser vendida. Né? Então, assim, eu acho que aí tem um limite, entendeu? Fotografia de moda pode ser arte? Pode, acho que aí vai depender do curador e da exposição e do público, etc. Mas eu, praticamente, sempre quis separar muito essas coisas. O que era minha fotografia de moda, o que é minha fotografia autoral, o que é minha fotografia comercial. Talvez seja a minha personalidade, eu quero separar e arrumar essas coisas. Eu vejo outras pessoas sendo muito bem-sucedidos misturando isso tudo. E, de novo, não tem um caminho certo, né? Eu acho que você tem que fazer o caminho que soe verdadeiro para você, né? Uhum. Porque seja com laboratório ou com... você tem que dormir bem à noite, só isso. Estou fazendo o que eu acredito aqui, sabe? Mesmo que seja uma coisa super comercial, mas eu acredito, nesse momento, fazer uma foto comercialmente viável, onde eu vou receber para fazer. E vou cumprir o melhor que eu puder fazer. Isso é igual expor no museu ou tipo fazer um editorial. Deveria ser igual, né? Não talvez no conteúdo cultural, mas na sua honestidade, né? Tipo como foto, como trabalho. Né? Sim. Então, as suas fotos comerciais de revista, editorial e tudo mais foram pro catálogo da Pirelli. Tem isso também, tipo, eu estou no acervo que é uma coleção da Pirelli, na verdade é uma coleção Pirelli do MASP, é um acervo do MASP. Sim. Que eu acho que é bancado pela Pirelli, sei lá. Então, acho que todo ano eles colocam um número X de fotógrafos que eles consideram relevantes para fazer parte de um acervo permanente do MASP, que eu acho que era muito legal. Muito legal. E aí, em 2003, eu acho, não me lembro qual ano que eu fui anexado, assim, eu lembro que eu era o mais jovem, assim, ela falou, a moça falou para mim, você é o mais 27, jovem, né? Eu não me lembro a idade agora, assim, mas ela falou, você é o mais jovem, assim. Pô, legal. E por acaso eles pegaram imagens de um editorial que eu tinha feito, né? Sim. Então é uma coisa que saiu de uma revista e foi para um acervo de museu. Legal, mas não acho que tudo que você faz para uma revista tem qualidade de Sim. museu. Mas esse é um exemplo bom onde, assim, cara, não depende também só da gente, né? Eu lembro quando eu estava começando, tinha um amigo meu que era um jornalista de moda, ele falou, nessa pira que eu tinha muito de ser autoral e de, tipo, ter uma linguagem que eu quero ser muito reconhecido pelo meu estilo. Aí ele falou, cara, suas fotos, legal. Estilo, quem define são os outros, que vão definir o seu estilo. Vou falar para você, tipo, o estilo dele é esse. Não perde muita energia tentando já mastigar isso. Ou você vai ser percebido de um jeito ou não, né? E quem acaba que percebe não é quem está fazendo, é quem está recebendo, né? Então, quem vai falar, o estilo do Daniel é assim, assado, são as pessoas que estão consumindo. Né? Então, desencana um pouco disso. Então, você não tinha nem a pretensão veio de surpresa esse chamado aí. Do acervo, sim. Acho que eles todo ano chamam anexo alguns fotógrafos que eles acham relevantes para fazer parte de uma coleção permanente. E aí eles acharam que esse meu trabalho de moda, né, era relevante assim para panorama do Brasil. Sim. Eu fiquei muito lisonjeado. Quando você fez? Cara, era um editorial que, a gente fez também e acabou saindo, era para sair numa revista na Inglaterra, acabou que teve um problema entre editores e diretores de arte e tal, e acabou que a Vogue publicou aqui, que é um editorial com a Fernanda Tavares, e que tinha umas obras do Tunga. A gente estava flertando um pouco com essa história de ter... o conceito era um conceito de beleza selvagem, crua, assim. Então tinha aquela peça
do Tunga maravilhosa, que é um pente no meio dos cabelos, aí tinha Fernanda Tavares. Então tinha uma mistura de tipo obras de arte, artistas, modelos e um editorial bem legal, assim, talvez seja um dos mais... Saiu na capa, acho que da Vogue final de 2001, assim. Legal. Aí o ponto Ou 2000, bom... Quando você clicou, viu o trabalho finalizado, você já imaginava? É esse o ponto. Putz, sabe, não, já não, imaginava não. Falar assim, nossa, esse trabalho... Não. Tinha algum outro que você achava... A gente sempre acha alguns mais legais, mas, de novo, eu via o trabalho como... Eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito. Eu sempre vi o trabalho como um trabalho. Ali, E aí, nesse caso, que era, obviamente, um pouco mais legal, porque, putz, eu tinha um pouco mais de liberdade do que eu teria normalmente, com a equipe, com umas pessoas que também pensavam um pouco mais fora da caixa, e a gente conseguiu tipo, fazer um trabalho com uma estrutura um pouco maior do que eu estava acostumado. Então, você fala, pô, legal, isso aqui vai ter um resultado bom, mas eu estava vendo ele como um trabalho, um editorial de moda, que teve um resultado legal, onde a gente pôde ser criativo, pôde viajar e passar uns dias... Né, em Arraial do Cabo, fotografando. Então, tinha um pouco desse sentimento de, putz, legal. Mas não que assim, nossa, isso aqui... Porque tem alguns trabalhos que a gente fica assim, nossa, esse trabalho vai ter repercussão, aí não dá nada. Pô, eu acho que isso aí eu concordo, acho que é mais por aí. Tem uns que a gente pega e fala assim, não tá muito legal, aí você vê... as pessoas elogiam e falam, você fala, gente, mas... Por isso que essa frase, esse meu amigo falou, cara, assim, o seu estilo, assim, é uma coisa que não está no seu controle, energia, exatamente, né? Esse trabalho meu, que é o meu trabalho pessoal, que começou em 2002 com um ensaio que eu fiz no Piscinão de Ramos, que aí, assim, é um trabalho que eu fiz para sair um pouco dessa coisa de moda e tentar fazer uma coisa onde eu fosse atrás de cenas e de situações onde não necessariamente eu estaria dirigindo aquilo, eu estava muito, talvez... buscando assim, putz, cara, eu não quero dirigir, ter um modelo que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu vou me jogar numa coisa tipo que vai estar acontecendo e eu vou clicar. E comecei a consumir muito fotojornalistas, muito essa coisa da narrativa da fotografia como um retrato de uma situação. E aí eu fui para... o Piscinão tinha acabado em 2002 isso. Eu falei, putz, eu vou lá fotografar. E foi muito legal. Mas eu lembro que eu voltei e eu fui uma câmera, uma lente e tal, pá. Queria ir assim, leve, né? E aí rolou, foi super legal e tal, mas eu saí e falei, acho que tem alguma coisa, não sei. Aí eu olhei os contatos, né, no meio da semana, falei, não sei. Deixei lá. Passou, tipo, cara, um mês, assim, para eu, tipo, rever os contatos. Aí eu ampliei, eu olhei elas ampliadas. Não sei, aí comecei a mostrar para algumas pessoas, aí comecei a ver uma reação que eu falei, talvez tenha alguma coisa aqui. Mas eu lembro que foi uma coisa que foi bem lento, assim, até eu achar que, putz, tem alguma coisa assim. Não sei se é porque eu também, o meu desejo de fazer alguma coisa diferente também estava vindo de estar também, e talvez quando você queira, tipo, olhar para outro lugar, ou que a sua fotografia vá para outro lugar, talvez você precise também de um tempo para reprogramar o seu próprio olhar, por mais que você tenha realizado e feito, né? Mas acontece também da gente fotografar e depois olhar e gostar da fotografia. Às vezes você não gosta na hora, você deixa ali, aí depois você acha no HD dá 2 cliques e fica... mas aí de novo, putz, cara, eu raramente revisito um HD, entendeu? Mas o filme tá lá, porque você tem um contato, né? Então você pega ele de novo, aí você marca o contato, você fala, de repente eu vou ampliar isso aqui. Por isso que eu falo, a fotografia na loja tem esse tempo aí que às vezes é legal. Ainda mais quando você está fazendo uma coisa que de repente tem menos referência, ou que é mais solto, ou que você mesmo se joga para fazer alguma coisa. Putz, eu vejo muita gente falando, eu saí para fotografar e não revelei. Aí um mês depois eu revelei, aí eu vi aquilo e tal. Tem uma surpresinha que eu lembro de chegar segunda-feira de manhã e botar os filmes para revelar e ficar meio tipo pensando, poxa, será que tem alguma coisa aqui? Que era legal, né? Isso digital deu uma matada, assim, porque você já imediatamente já está vendo aquilo e muitas vezes você... Por isso que eu não entendo as pessoas que pegam e apagam coisas. Eu não apago nada, deixa tudo lá, deixa eu ir para casa, aí a gente vê o que a gente faz. Porque apagar na hora, você corre o risco de repente apagar uma coisa que depois você fala, putz, mas isso aqui era bom, então a história que eu quero contar, essa imagem era importante, né? Sim, não, porque... E o sentimento muda, né? O seu sentimento muda sobre a imagem que você capturou ali.
Pode ser que você veja daqui a um tempo e goste mais do que você gostou na época. Ou pode acontecer o contrário, você goste menos do que você gostou na época. Não, eu acho isso legal, manter esse espírito vivo, assim, de você olhar para a fotografia quase com uma certa distância, eu acho ele bem legal, assim, para você. Porque aí você tem que entender que o cara que clicou e você, observador do futuro, são duas pessoas diferentes. Você olhando ali e fala, nossa, que fotografia interessante. Olha que legal, não tinha visto esse detalhe, ou não tinha visto que capturou essa cena. São duas pessoas diferentes, o cara que clicou e o cara que vai ver no futuro, que é você eu mesmo. acho que a fotografia boa também, ela é meio surpreendente, né? Às vezes, por mais que você controle muito o que você está fazendo, acho que tem uma... Ainda mais o documental, né? Porque então, além, você tem o documental, e você tem, tipo, falando um pouco de câmera, você está fotografando com a rangefinder ou com a reflexo, ou no meu caso, assim, agora eu estou fotografando em 8x10 de novo, você fechou, né? Você não tem, né? Você focou, fechou a câmera, aí você vai clicar. Então, a fotografia também, se você está usando suportes diferentes, ela tem um ritmo diferente, tem uma maneira de se colocar diferente, tem uma maneira de entender aquele espaço entre você e a pessoa que está fotografando também diferente. Então, eu acho isso tudo saudável, assim, né? É o que a gente estava falando mais cedo, assim. Acho que a fotografia digital é mais uma ferramenta, né? Sim. Mas ela não deveria ser a única. Sim. A gente deveria, estar de olho em... Porque eu acho que, realmente, ferramentas diferentes. Sim. Às vezes você quer tocar violão, às vezes você quer guitarra, às vezes você quer bandolim, mesmo cavaco. Que você toque a MPB no violão. Tudo é corda, mas tem um tamanho diferente, um som diferente. Mesmo que você toque MPB na guitarra ou no violão, são dois instrumentos. São coisas diferentes. Que basicamente são muito parecidos, mas a sonoridade é diferente, o jeito de tocar é diferente. Mas tem muito disso. Eu gosto muito de fazer o exercício de sair com um equipamento com uma lente só, fixa, sem zoom. Eu faço bastante. Eu gosto eu amo 85mm. Amo 85mm. Então eu saio e às vezes as outras pessoas, quando eu faço uma saída fotográfica, tá com lente zoom e tudo mais. Aí o pessoal pergunta: "Não, mas você só vai levar 85?" Eu falei: e se aparecer tal cena? Aí eu observo. Sim, mas você não vai capturar? Não, porque eu estou com 85, não vai dar. E se aparecer um pôr do sol bacana? Eu olho, só... eu gosto muito desse conceito de, assim... E por isso que a gente também falou isso mais cedo, um pouco assim... Hoje tem muita opção de muita coisa, né? Falando de equipamento, de lentes, tecnologias, formatos, né? Porque antigamente estava mais claro o que eram os formatos, né? Você tem 35mm, câmera de 35mm. Reflexo, a gente faz. Médio formato. O 6.4,5, 6.6, 6.7. Grande formato, 4x5, 8x10. Está claro, fisicamente palpável a diferença. Hoje é um pouco mais difícil. Você tem também os formatos dos sensores, mas é um pouco... né? Então, você tem muita coisa. E aí, acho que as pessoas às vezes sofrem com essa vontade de o tempo todo tudo tem que estar pronto para tudo. Cara, se você vai sair fotografar uma coisa, também é importante ter uma ideia do que você quer fazer, né? Porque eu acho que a fotografia, hoje eu acho isso bastante, é mais o que você está deixando de enquadrar, Sim. às vezes, do que você está enquadrando. Tá aí. Por que você vai fazer isso? E eu vou fazer aquilo, e ela vai fazer aquilo. E isso é a graça da história. Agora, se todo mundo for fazer tudo... Eu também vai ter, de repente, um cara que vai fazer isso aqui tudo, mas... Se todo mundo for fazer tudo aqui assim, tá todo mundo igual, né? Então, você está com o 85 lá, você vai olhar para as coisas de um jeito e aquilo vai te... esses limites, também é uma outra coisa que eu acho interessante da fotografia. As limitações da fotografia são o que fazem você, chegar em algum lugar, eu acho. É importante que o meio tenha algumas limitações, entendeu? Sim, e aí você, como você falou, você já sai focado num olhar. Se eu estou com 85, eu sei que o meu enquadramento é sempre mais fechado e eu não vou até você vai surpreender, às vezes, com o que o 85 pode fazer, se você der 2 passos para trás ou dar um passo para frente, porque esse não controle é muito bom também. Não tem como dizer para você a diagonal do ângulo de visão do 85 é X. Como é que eu vou traduzir isso para um dia de fotografia? Pode ser que eu chegue lá e dê 2 passos para trás, faça ela mais de longe, abra mais o quadro. Você vai achar coisas daí. Sim. Mas o fato de você ter escolhido uma lente, que teoricamente é um limitador,
na verdade, vai te abrir para as possibilidades de criar uma história, de ver coisas que se você tivesse com tudo, você não ia ver. Sim, porque as possibilidades do mundo são infinitas. Se você sai com muito equipamento, com muita coisa, aí você não consegue... É lógico que há exceções, mas você acaba não captando nada, porque você está pensando em tudo sem nenhum foco. Quando Total. você foca ali, é isso que eu quero, o meu olhar está ali, eu sei quais são os detalhes que dá para pegar, o que não dá para pegar, e tá tudo certo, a gente vai se enquadrando. Eu acho que principalmente nessa lógica que a gente está falando aqui, que é uma lógica de você, vou sair para fotografar alguma coisa. Obviamente, você vai sair para um trabalho, você tem que levar ferramenta para aquele trabalho, né? E aí, assim, obviamente, se tiver alguma coisa que é um zoom e tal... Eu lembro que, assim, até antes do digital, eu nunca tinha usado zoom, na verdade, né? Dentro do meu trabalho de estúdio e de... Tinha minhas fixes, beleza. Aí, eu acho que o digital eu tenho lá, 24-70, mas funciona bem. Às vezes você está ali, beleza. Né? Sim. Eu acho que são as ferramentas. Mas é engraçado. Mas a experiência de experimentar que é o interessante. Total, né? total. A 24-70 é maravilhosa, assim, testa isso, faz isso daí para você ver até como você reage à situação. Você precisa dar 2 passos para trás, ou se os 2 passos para trás não funcionam, ou você, daquela cena inteira que você está vendo, pega o detalhe, ou pega só aquilo. Sim. Ou se você está com a grande angular muito aberta, você já pensa como vai fazer. Total. Não, e, putz, cara, na verdade, as lentes, elas, né, não só uma questão de quadro, né, elas transmitem umas intenções, né? As mais fechadas, as mais abertas, as próximas, mais longe, mais focadas. Que é um papo infinito também, né? Mas é legal. Da foto você foi migrando para o vídeo. Sim. Foi dirigindo publicidade também? Sim, cara. Na verdade, de uns anos para cá, eu sempre gostei de cinema, é uma coisa que eu sempre gostei, óbvio, assim, mas eu comecei a entender o mercado um pouco. Veja bem, eu saí da moda. Quando eu vim para São Paulo, o meu foco já virou publicidade. Porque a moda eu comecei a falar, não sei, não sei o quê. Acho que a publicidade é um lugar que eu consigo ter uma sobrevida, e também eu estava um pouco, sei lá, desgastado, eu acho, assim, com essa de colocar também muito o coração em todas as coisas e tal, porque é um processo comercial também, né? Sim. E a publicidade eu sempre enxergo, por mais que ela seja mais comercial ainda, eu sempre tive um pacto comigo mesmo, onde assim, putz, aqui está combinado que é para ser comercial, ou aqui está combinado que é para eu realizar um layout. Então, vão pedir minha opinião, eu vou colocar, mas eu não preciso sofrer se ficar mais escuro, mais claro, mais fechado, se croparem a foto, porque já está implícito na relação de trabalho que eu estou indo fazer uma coisa para outras pessoas. Né? Então, isso me deu uma certa, tranquilizada, assim. E aí, com o tempo, eu comecei a ver essa coisa da 5D, de filmar, de fotografar e tal. E esse look do full frame, também filmar uma coisa parecida, né? Com o que você está clicando, né? E aí eu comecei nessa também a querer dirigir. E é engraçado, porque eu não queria fazer direção de fotografia, eu queria dirigir, porque essa coisa do fotógrafo de retrato, de moda, de dirigir o modelo, né? E aí eu achei que a direção dos filmes tinha mais a ver com isso do que fazer direção de fotografia. E aí eu fechei com uma produtora, fiquei lá fazendo um pouco, agora estou na Pródigo já há um tempo, e fazendo os filmes de publicidade, e aí comecei a fazer agora, nos últimos anos, documentário, comecei a dirigir documentário, e aí, putz, cara, eu amei, assim, porque é um processo bem parecido com o da foto, por um certo lado, mas, obviamente, com todas aquelas coisas de contar histórias, e aí, tudo aquilo que a gente está falando da limitação da fotografia, todos os meios têm algum tipo de limitação, mas é uma outra linguagem que também é muito legal, que tem fotografia dentro, mas que também tem outras coisas. Então, é mais uma ferramenta que eu acho que também é muito legal nessa investigação aí pelo mundo, assim. E hoje eu até estou fazendo direção de fotografia também, né? Das coisas que eu dirijo, e até fazendo direção de fotografia para outros diretores amigos meus também, assim. E como é que é sair do mundo controlado do estúdio? Que ali é o fundo branco, tá todo mundo controlado, eu pego a roupa controlada, passada certinha, eu coloco a iluminação controlada, e ir para o mundo de publicidade,
até que não tem muito controle, porque eu estou num cenário, o cenário tem, vamos dizer, uma sala, tem sofá, tem estante, aí tem um objeto de trás, e aí tem muita coisa. Mas, putz, isso tudo é controle, eu acho, sabe? É bem assim, quando a gente vai falar de documentário, a gente pode falar, putz, cara, o documentário é menos controlado. Mas eu acho que a minha fotografia de moda sempre teve muita coisa externa, assim, ainda mais na época do Rio de Janeiro. Eu ia muito pra praia com os modelos, botava eles no meio das coisas, eu achava essa cultura da praia, do Rio, eu achava muito legal, assim, muito rico, assim. E sempre gostei de estúdio também, adoro estúdio, acho muito legal, assim, a coisa do controle da luz e tal. Mas a publicidade também é super controlada, né? Tipo, então você vai para dentro do... Na verdade, a gente fica brigando, às vezes, para perder um pouco o controle, né? Não, vamos deixar isso aqui mais solto, vamos pegar aqui, vamos levar para lá. Não, eu sei que a gente aprovou esse aqui, mas vamos fazer mais esse aqui. De repente, vamos fazer um a mais, sabe? Tipo, eu acho que a gente fica sempre... Acho que os fotógrafos de publicidade vão falar que eles estão sempre brigando por esse momento do não controle, para ver se a gente consegue uma surpresa boa disso aí, né? Para um mínimo de causa ali, para ver Mas se aparece. Mas eu acho que tudo é muito controle mesmo, assim, não tem muito, eu não estranhei nada, assim, sabe? Quando foi pro documentário, você estranhou? Não, eu gosto, cara. Porque o documentário tá acontecendo a cena ali. Eu acho que foi uma volta, uma coisa que eu gostava, porque, assim, na verdade, eu me acostumei ao excesso de controle. Mas não é... Eu gosto da bagunça um pouco, assim, sabe? Vamos ver aqui. Eu gosto de, tipo, ir e não saber muito o que eu vou fazer e deixar aquela coisa falar, assim. E o documentário tem muito disso, porque a pessoa traz coisas para você. Mas aí a gente tem dois personagens diferentes, que é o personagem modelo, que sabe fazer a pose, que sabe se portar na frente da câmera, que sabe falar do jeito que a câmera pede, se portar do jeito que a câmera pede, para uma pessoa que não é isso. Ela é entre aspas, um ser humano normal, que não está ali para aparecer no vídeo. Como é que é essa relação? Porque você passou muito tempo com esse... É muito legal, porque eu acho que, assim, tipo, no final é todo mundo igual, né? Aí eu acho que a gente fica também... quando eu estava bem atuante na moda, eu lembro que tinha uma energia de você desconstruir também esse modelo que era muito bacana e que já sabia fazer tudo, porque você queria que ele fizesse coisas diferentes para você. Dentro da sua história, do seu editorial, você queria também ter um pedaço diferente daquela pessoa que ela não estava dando para outros fotógrafos. Então, eu acho que sempre tem uma coisa de você se conectar com as pessoas, né? Então, eu acho que se você gosta de fotografia, você quer ser fotógrafo, você quer fotografar pessoas, você tem que gostar de pessoas. E aí, modelos são pessoas. Está todo mundo assim na mesma área, de todo mundo tentando construir alguma ligação ali juntos para gerar uma foto, ou um filme, ou um comercial, ou um documentário. Então, eu acho que é bem mais parecido do que parece, talvez, sabe? Essa relação. E, para mim, eu acho que, assim, de novo, tem que parecer de verdade, né? Você tem que querer e trocar essa ideia com a pessoa tem que olhar no seu olho e falar, putz, estou entendendo que esse cara, para onde ele está querendo ir, ou vamos junto e tal. Eu acho que, mesmo na moda e mesmo com ator, tem um pouco disso, assim, sabe? Tipo, de você tentar se conectar com as pessoas. Eu acho que essa capacidade de se conectar com as pessoas talvez seja a coisa mais importante para o fotógrafo, porque aquilo lá que a gente falou, a técnica, você, tipo, você aprende, né? Ela não pode te atrapalhar na hora dessa conexão, entendeu? Sim. Porque também, se você ficar mais preocupado com o diafragma, com a densidade ou com o foco do que se conectar com o seu sujeito, você perdeu a foto, né? Sim, tem razão. Pode. O que te levou para o documental? Tem algum tema específico que você queria tratar? Não específico, é uma história engraçada. Assim, a produção só perguntou o que levou ele ao documental, né? Se teve algum tema específico. Essa parte que eu falo da moda e do retrato serem próximos, para mim, eles sempre foram muito próximos. Eu nunca separei muito, assim, né? Para mim, são sempre querendo me conectar com as pessoas, né? E eu gosto muito, assim, tipo, de retrato, de gente e tal. Então, o documentário é uma coisa que sempre ficou ali, putz. E eu sempre consumi documentário, né, assistindo e tal.
Então, quando eu estava na produtora, surgiu essa oportunidade de eles fizeram uma série, né, para HBO, que se chama Jovens. Aí cada episódio tinha uma temática, cada diretor dirigia um episódio. Foi a primeira vez que eu dirigi um documentário, em 2016. Assim. E aí eu peguei esse tema, que na época era um tema que estava, assim, eu tenho uma filha de 17 anos, estava vendo essa coisa toda, né? A gente estava falando de um movimento secundarista forte ali que estava acontecendo, e dos coletivos feministas, e de toda a questão tipo, identitária. E eu falei, putz, cara, que louco, eu quero entender um pouco mais disso. E acabei fazendo esse documentário sobre os coletivos feministas e peguei 2 escolas, uma pública e uma particular, 2 personagens principais e tal. E aí tinha uma motivação de meio entender um pouco isso, tipo, por causa da minha filha, e sendo um pai, hoje, tentar me aproximar dessas questões, assim. E, cara, foi demais. Eu acho que tem uma coisa do documentário que é muito bacana de você poder também... essa curiosidade, que a foto tem igual também, né? Você conseguir, tipo... saciar um pouco de uma curiosidade, seja em relação a um assunto, a uma pessoa, a um movimento, né? Então, o documentário tem um pouco disso, você conseguir, tipo, realmente saciar essa curiosidade. Para mim, começou assim, né? Com esse episódio. E aí, hoje, continuo. Tem milhões de temas que eu tenho curiosidade, eu já penso em fazer documentário com eles, assim. Então, é muito legal. E aí, ao mesmo tempo, também, hoje em dia, eu penso, putz, se a gente conseguisse também trazer a foto, né? Então, a gente vai fotografar também. Então, acho que eles estão muito próximos na minha cabeça, assim. Então, foi uma coisa muito legal, assim, que aconteceu nos últimos anos, que eu falo porque eu acho que, assim, falando bem por mim, assim, eu não sei dos meus amigos fotógrafos, mas eu fico muito empolgado com uma coisa, eu fico muito assim, mas depois eu tenho uma dificuldade em me manter interessado. Acho que também tem esse excesso de curiosidade, assim. Então se eu tiver uma timeline sobre as coisas que eu fiz até hoje, tem um pouco disso. Fotografia de moda, fotografia de publicidade, vamos dirigir publicidade, vamos fazer direção de fotografia, vamos fazer documentário. Sempre tentando colocar um ar fresco, assim, em tudo isso. E agora voltando para uma fotografia autoral que é 8x10, chapa, filme, laboratório. Putz, vamos voltar para essa um pouquinho e tentar fazer um trabalho autoral em cima disso, assim. Dá um ânimo. Retrato. Então, assim, cara, assim, obviamente você fotografa produto, mas eu sempre fotografei gente, assim, então eu gosto de fotografar pessoas, assim. Que legal. O tema então, do primeiro documentário foi algo de casa, né? Algo que estava junto com você, entre aspas. Minha filha não estava nem exatamente nesse momento, mas sim, tinha uma coisa de... Cara, sempre tem você nas coisas, sim, né? Sim. Eu acho que, assim, tudo que você faz... E, de novo, acho importante separar, né? A gente está falando comercial, eu estou falando da parte mais autoral, né? Sempre tem você lá, né? Tudo é quase um auto... Tem alguns fotógrafos mais... professores, assim, fala que tudo é um autorretrato, né? Tudo é um self-portrait, né? Tipo e assim. até mesmo na publicidade e qualquer coisa assim no gênero, tem você, porque senão era uma máquina que fazia. Se era para ser todo mundo igual... Sim. Não precisava contratar outro fotógrafo. Não, e acho que chama você também sabendo que, putz, esse tipo de coisa, acho que vou chamar o fulano e o Beltrano, porque vai dar tem certo. Essa visão. Sim, claro. Então, acho que, assim... tudo é a gente um pouco, né? E um pouco dessa curiosidade de tentar chegar em algum lugar, criar alguma coisa, e que aí você vai ver e vai achar talvez uma outra coisa. Não sei, isso eu acho que é a graça da parada. Né? Sim. No tempo de fotografia e vídeo de publicidade, e quando você vai para algo mais autoral, querendo ou não, algo mais autoral, ele tem mais partes suas do que o da publicidade, porque na publicidade, às vezes, assim, é isso que tem que fazer, com essas cores, desse jeito, você coloca o seu toque pessoal, mas a porcentagem é muito menor do que o autoral. O autoral, você decidiu fazer aquilo, você acha que aquilo comunica. Como é lidar com um mundo de julgamentos nesses dois mundos? Então, é muito mais difícil autoral. Por isso que, para mim, eu passei anos sem fazer nada autoral. Porque, putz, você acaba falando, putz, não. Você é o seu...
Eu sou o meu pior crítico, né? Ou seja, melhor crítico, sei lá qual dos dois, mas o crítico mais eficiente, o que consegue tipo, travar o processo. Assim. E acho que tem várias coisas, assim, além de você ser realmente mais rigoroso com você mesmo, tem a vida, né? Então, você está lá trabalhando, você está fazendo, você tem outras coisas, né? Tipo, então, você arrumar tempo para você pensar talvez a fotografia de um jeito mais autoral, ele, para mim, pelo menos, exige uma energia a mais, assim. E é difícil, eu acho difícil. Mas, sei lá, eu acho que tem gente que lida melhor um pouco. É que eu sou muito também, eu fico muito... Não, tem que ser. E, às vezes, eu acho que tem um lado que, às vezes, é que nem lá no começo da conversa a gente falou, deixa as pessoas decidirem também, entendeu? Então, você entra num negócio que você também não consegue... Às vezes você está sendo tão crítico com você. Paralisa o processo, entendeu? Às vezes você está sendo tão crítico com você que você nem é tão ruim quanto você achou que era. Porque ruim e bom acho que nem é a parada, assim, mas assim, é que... Não, mas o ruim e bom para você. Porque você sempre tem você sempre tem uma noção do que é bom e ruim para você. Você olha um trabalho que você fez e fala, eu não gosto muito desse trabalho. Sim. Tem outros que você olha com um certo orgulho e fala assim... tem algumas coisas que ficam, né? É muito engraçado ver isso também. Tem umas coisas que ficam e tem outras coisas que tipo... E aí algumas coisas você olha e fala, isso aqui eu achei legal pra caramba, mas hoje... E tem outras coisas que elas ficam mesmo, né? Eu acho isso muito interessante, assim, de ver. E eu vejo isso no trabalho de outras pessoas também. Eu falo, poxa, olha essa foto aqui que eu lembro, né? Tipo, que legal, né? Eu continuo achando ela muito boa, olha só. Porque tem coisas, né? Ficam, né? Nesses projetos autorais, você conseguiu juntar mais a música? Acho que a música tá ali sempre meio oxigenando, assim. Mas é engraçado, ela tá nesse lugar, assim... Na publicidade, você não pode mandar muito na música que está acontecendo... ali no comercial, no que seja. Eu acho que eu acabo sendo meio chato da música, assim, sabe? Com a playlist, assim. Talvez algumas pessoas já... Mas eu falo, deixa eu deixar essa playlist aqui, vai. Mas nos autorais você até consegue colocar ela no filme, né? Nas coisas para rodar. Você já juntou muito ou ainda é um universo separado? Putz, é separado. Aquela coisa de separar as coisas que eu tenho, eu acho que eu consigo... Eu não consigo juntar. Não consegue juntar? Não consigo juntar. O mundo da música eu tenho um pouco dessa... Não tem um documental sobre música? Não tem, cara. E pior que nem assim, engraçado, né? Porque eu acho que tem essas coisas que você gosta... E os mundos são diferentes. E eu, sei lá, eu não consigo. Não é que outras pessoas devem conseguir, né? Acho que cada um tem a sua... E acho que um pouco daquela pergunta do começo do papo, assim, que a gente foi indo para um lado, eu demorei um tempo para aceitar. Parece que eu vejo as histórias de umas pessoas, você sempre foi fotógrafo? Não, desde pequeno, eu tenho uma câmera, meu pai me deu, não sei o quê. Eu não. Até 18, sei lá, fotografia para mim eu tinha até quase um preconceito. Então, acho que é muito engraçado isso também, porque as coisas às vezes não são tão óbvias, né? Tipo, ou tão, putz, parece que daqui vai sair uma coisa que você consegue juntar. E não sei por que não sai, né? Tem até o Casa de Ferreiro Espeto de Pau, né? Essas coisas que falam um pouco disso, né? E acho importante só você conseguir ter calma de poder também olhar para essas coisas e falar, calma aí, isso aqui não junta. Não precisa juntar, né? Porque às vezes a gente também entra numas de tipo, não, eu preciso juntar isso aqui com isso aqui. Eu preciso ser fotógrafo desde criancinha. Preciso fotografar minha família quando eu viajo. Não, às vezes não quero fotografar minha família quando eu viajo. Tem um pouco de, sei lá, eu demorei um tempo para admitir para os outros, para mim, que, cara, não tenho muita foto de viagem. Não tenho mesmo. Quando eu estou viajando, eu estou querendo viajar, estou aqui curtindo. Porque senão, sei lá, vou ter que acordar 4h30, ver que hora o sol nasce, sair com uma lente, sair sozinho, fazendo não sei o quê, vou ficar até tal hora. Quem estiver comigo vai falar, cara, você tá louco. Você veio trabalhar ou você veio descansar? Eu acho que, assim, descansar com a fotografia é mais difícil para quem está vivendo ela desse jeito, eu acho, né? Aí depois você começa a ver outras histórias de outras pessoas e você fala, para ele também é difícil. Legal. Você se sente um pouco validado, assim, sabe? Não, mas acontece. Você sai, eu não levo foto para lugar nenhum.
não levo máquina. Não, eu vou para os lugares, o pessoal não trouxe a máquina? Não trouxe a máquina. Eu vim viver, eu não vim fotografar. Imagina, eu vou ficar preocupado com a máquina, se eu esqueci, depois de tomar um chopp, fazendo isso que eu tô... Não. Eu acho que quanto mais profissional você fica na área, às vezes menos você... Quer dizer, não é nem profissional, falei errado. Quanto mais você fotografa no dia a dia, acho que menos você quer fotografar no seu tempo. Tem uma coisa muito que para mim rolou muito até, assim, que a pessoa fala, pô, você gosta muito de um negócio, mas também cuidado em transformar aquilo numa profissão, né? Porque são anos também lidando com a fotografia como profissão e a gente está falando aqui muito en passant das coisas, mas, cara, é difícil. Você lida com outras pessoas, você tem que convencer, você tem que perder inúmeras discussões e batalhas e ter que fazer coisas que você às vezes não acredita e aceitar, e negociar preço, e orçamento, e conta, e dinheiro. Assim, é um trabalho. E tem todos os problemas do trabalho. E ainda tem um agravante que é um trabalho que tem o seu nome. Então, se você não pega ou você não está trabalhando, você começa a achar que tem alguma coisa errada com você. Ele está muito conectado a você também, né? Então, é muito difícil não levar para o pessoal alguma coisa que dá errado no seu trabalho. Então, óbvio, quando você quer descansar, você não quer aquele elemento do seu trabalho junto com você. Então, eu acho que tem muito isso, assim, putz, eu acho que deve ser parecido com a música, assim, você vai, o cara que toca todo dia, né? Ou até sei lá, o cara de rock que faz sucesso com aquela música, eu acho que tem uma hora o cara fala, cara, eu toco essa música todo dia no show. Eu não quero tocar essa música domingo, ou sei lá, o dia que eu estiver em casa, não quero tocar. Não quero pegar o violão. Sei lá, o Wonderwall do Oasis, os caras não devem querer tocar essa música. Né? Sei lá, ninguém, nem eles, nem ninguém. Mas é um exemplo bem bobo, assim, mas eu acho que tem muito essa parada, assim, de você... E até para mim, até essa dificuldade do autoral, assim, que agora eu tô, tipo, conseguindo respirar um pouco esse autoral. Porque antes eu falei, cara... Eu não quero pensar em autoral, eu quero andar de moto quando eu não estiver trabalhando. Eu quero, tipo, botar minha cabeça em outra coisa, né? Que também acho que é uma coisa importante quando a gente fala de referência e tal. Buscar em outros lugares as referências, né? Não só dentro da fotografia, né? Fora a música e a moto. Não, cinema, música, pintura. Pô, pintura é tipo uma puta referência. Assim. Mas... Para você, fora música e moto, porque música você consome. Não, pintura é uma referência, assim, tipo, eu amo, putz, cara, desde o começo, assim, essa coisa das cores tinha muito a ver com pirar em Hopper, em Magritte, em, obviamente, Caravaggio, a maneira que o cara reproduzia a luz. Então, tem esses caras, tem que olhar para eles, né? Tem que olhar para eles. E, às vezes, a inspiração vem... É que a pintura é muito próxima, né? Em questão de iluminação, enquadramento e tudo mais. Mas, às vezes, as inspirações vêm de lugares inusitados. Vem da comida, vem do passeio de moto, que você está vendo a paisagem e tudo mais. Eu vi uma história de alguém, assim, de conhecer uma pessoa, tipo... Realmente, eu acho que tem que estar aberto, né? E aí, de novo, por isso que eu acho que é a coisa da linguagem, porque aí você depois vai traduzir isso e jogar para dentro da linguagem da fotografia. Por isso que eu volto a falar, existe uma linguagem, não dá para você... Tem um cara que eu gosto muito, que é o Alex Soth, um fotógrafo, eu acho talvez um dos mais legais hoje em dia. Assim, tipo, ele fala assim, cara, a fotografia é uma linguagem. Aí você no começo você acha que você vai revolucionar essa linguagem. Mas, cara, você precisa aprender a linguagem, aí você vai, tipo, dentro dessa linguagem, fazer alguma coisa. Eu gosto sempre tinha um amigo que foi fazer curso de quadrinista, de fazer quadrinhos. E aí o professor, ele começava a aula dizendo assim... Todo mundo que veio aqui no curso tem uma história genial que vai revolucionar os quadrinhos. Todo mundo. Exato, exatamente. Se tem 20 alunos, os 20 alunos têm uma ideia genial, segundo os próprios alunos, que vai revolucionar, por isso que está fazendo... Né? E não é bem assim, né? Você precisa entender as referências, você precisa entender tudo, até para você conseguir desconstruir, que é interessante... ou às vezes para você melhorar um conceito, você experimentar aquele conceito junto com o outro, que dá um outro sabor àquilo. Quando você aprende assim, sobre aquilo que a gente falou também sobre estudar a fotografia mesmo, assim, porque você também consegue colocar essa sua ideia genial também dentro dessa linha temporal,
putz, legal. Pô, realmente ela é ela se sustenta aqui. Ou então, putz, tá pensando que era uma ideia genial, os caras já estão fazendo isso há um tempo. Putz, talvez não seja... É normal, né? Cara, ainda mais quando você está começando, você tem essa ânsia de querer fazer as coisas, que é muito legal. A gente fica lutando para não perder isso, né? E até para não deixar esse mercado também ir esmagando isso, né? Até às vezes também é uma questão de um julgamento errado nosso, porque vamos colocar a culinária. A culinária, ele é sempre a referência da referência, né? Eu pego um prato que já existe e faço de um jeito diferente. Então, ela sempre ela se permite mais estar conectada em algum lugar do passado. Ninguém cria um prato do zero. Sim. Né? A fotografia, imagina você criar um prato do zero, sem referência. Sem referência nenhuma. A fotografia... Você vai estar comendo daqui a pouco, sei lá, um negócio. É arriscado, eu acho. A fotografia e vídeo, às vezes as pessoas têm essa ânsia de, não, cara, não tem que estar... Normalmente está ancorado em algum lugar e está tudo bem. Sim, sim. Está saindo de um quadro, de um artista de quadro, ou às vezes está saindo de um autor... de lá de trás, que você está trazendo essa referência. E acho que tem que relaxar, porque eu lembro também que tinha muito... Essa discussão hoje em dia é muito... Ela perdeu muito o momento, até porque a gente tem uma velocidade de informação muito grande, né? Com a internet, obviamente, tudo isso. Mas no começo, as referências eram revistas, né? Estrangeiras chegavam, você ia na banca, ficava olhando as revistas, pô, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tinha uma velocidade um pouco mais lenta. Eu lembro que quando eu comecei e tal, tinha essa coisa das cores, às vezes, a fotografia é meio tipo gringa, né? Cara, eu sou brasileiro, então assim, a minha fotografia é brasileira porque eu sou brasileiro. Não interessa que ela é referenciada aqui ou ali. Então tem uma coisa assim, cara, calma. Assim, a coisa já você já está fazendo alguma coisa, essa coisa já está fazendo, está lá. Não precisa ficar também brigando por ela, né? Ela foi referenciada em algum lugar, ela está sendo desenvolvida aqui, mas o fato da gente estar fazendo ela aqui já localiza ela aqui, né? Então... E muitas das vezes, como você mesmo disse, os rótulos, né, nem a gente que coloca. Sim. A gente não tem tanto controle sobre esses rótulos. A gente gostaria, às vezes, de ser visto de uma maneira e acaba sendo visto de outra. Não dá para agradar todo mundo, né? Isso é verdade. Quando a gente tem no documental, você fez o documental aí do feminismo, né? Esse é o primeiro, de jovens. E depois, você foi em quais documentários? Cara, depois eu fiz uma série, porque isso tudo está dentro desse âmbito do comercial, né, na produtora. Fiz uma série com o Drauzio Varela sobre primeira infância, questões de primeira infância para classe C e D. Então, o pessoal que estava era uma série meio... Tentar contar histórias inspiradoras a partir desse cenário de vulnerabilidade para a primeira infância. Então, bem legal, assim, um projeto bonito, assim. E agora eu estou dirigindo uma série que está começando agora para a HBO. Isso tem como assistir? Tem. Passou na Globo e tem no canal dele. E passou no... Passa sábados Globo. Possivelmente no Globo. Eu não sei se foi para Globo Play. Boa pergunta. Tem no canal do Drauzio, entra lá. E o da HBO tem, na HBO, acho que no HBO Max, acho que tem. A assinatura lá. E esse novo, eu estou em produção agora, a gente deve filmar daqui uns 3 meses, e para HBO também, mas eu posso falar o tema ainda. Mas é uma série grande também, eu vou dirigir ela inteira, são 5 episódios, é bem legal. Aí vai ser documental? Documentário. Legal, que bacana. O documentário é interessante porque, assim, eu assisto documentário desde os mais chatos, sabe? Tipo, desde o antílope anda pela savana procurando alimento, assim, chatíssimo. Eu adoro também, cara. 5 minutos de cena, o antílope comendo um mato e o guepardo lá deitado no mato esperando para atacar. Os documentários, eles foram se atualizando e se tornando muito atraentes. Tem vários da Netflix, por exemplo, Abstract. Você assistiu? Sim. É um documentário lindo e, assim, até para quem não gosta de documentário, é muito fácil de consumir. Então, mas aí, de novo, a gente fala dessa coisa de mudanças, né? A fotografia também. Assim, as coisas têm uma velocidade. Eu acho que esses players, esses streamers, assim, tipo Netflix e HBO,
eles meio foram, tipo, quase que formando a gente para assistir mais documentário. Então, pessoas que não assistiam passam a assistir porque o negócio está ali. Você clica e você vê que é legal. Porque antigamente você vai ter que ir ao cinema, aí você vai deixar de assistir o filme do Rambo para assistir um documentário que talvez seja bom. A pessoa, não, eu vou aqui no certo, estou com o meu sábado, com a minha esposa, sei lá. Estou dando um exemplo hipotético, mas eu acho que agora você não precisa fazer tanto essa escolha. Está lá, custa nada. E muita gente está assistindo. Então, eu acho que abriu um público para o documentário muito grande, que eu acho maravilhoso. Porque também, eu sempre assisti documentário e nos festivais de cinema, tipo, de documentário ao cinema e tal. Mas hoje está mais fácil, né? Que nem a gente falou da fotografia, tá mais fácil fotografar. As coisas estão democratizadas, assim, né? Tipo, uma câmera é muito mais barata do que era. Eu lembro quando eu comprei minha primeira câmera, assim, não tinha carro, tinha uma câmera. Sim. Porque era meio juntar dinheiro, fazer. Trabalhava como assistente, juntava e tal. Não que esteja barato hoje, mas tá um pouco mais fácil, né? Até E tem mais celular, opções, né? Tem muitas opções. O aluguel, que é uma opção que não tinha. E você tem muitos ranges, né? Sim. Você tem desde das Rebel, até as... Até R, mesmo no celular. O cara tem o celular tem uma qualidade maravilhosa já. Então, essa história aí realmente a gente passou, melhorou, assim. Falando em mudança e falando de fotografia, antes a gente consumia o fotógrafo só. Porque era a fotografia da revista, era do fotógrafo. A fotografia do enquadramento era do fotógrafo. Tudo era do fotógrafo. Aí começou uma era de rede social, onde as referências não necessariamente são dos fotógrafos. As fotos são feitas pelas blogueiras, a foto é feita por mim que estava vendo uma paisagem, a foto é feita por não sei quem que estava... Então, você tem esse consumo de fotografias e vídeos que não necessariamente foram feitos por um fotógrafo específico. Como é que isso impacta no trabalho? Porque a gente antes consumia ali, era o fotógrafo X. A gente tinha noção que a estética era aquela. Sim. Agora não, a blogueira X tira a foto dela. É que eu acho que assim, na verdade, de novo, é mais uma... Não vou chamar de ferramenta, mas é mais uma linguagem. Mais uma linguagem, mais um nicho, mais uma maneira de consumir imagem. Antigamente, talvez você tivesse menos opções, ou seja, vou ver fotografia de moda, vou comprar uma revista de moda. Vou ver fotografias de, sei lá, fotojornalismo, vou comprar uma Time Magazine, vou comprar uma Live Magazine, outra vou comprar National Geographic. Sei lá, você tinha os canais que eram mais limitados. Agora, tem milhões de profusões de imagens sendo criadas constantemente, diariamente, 1 milhão. É bom ou ruim? Cara, eu acho que assim, não dá para dizer se é bom ou ruim. É o que é, né? A gente está vivendo uma época, a época é essa. Não dá para falar, é ruim, é bom, vamos parar aqui, vamos fazer aqui. Eu acho que sim. Os fotógrafos têm que se adaptar, talvez, a serem menos exclusivos ou menos os detentores dessa história toda. Mas é que a gente estava falando também, a democratização das ferramentas é positivo, é legal, né? Porque, eu venho de uma época que também era mais difícil, está ficando cada vez mais fácil, e acho que a gente não pode abrir mão do critério só, do isso aqui eu acho legal, isso aqui eu não acho, né? Não é porque está lá que é bom. Agora, se você falar, tem dois aspectos que eu queria falar. Um, assim, comercialmente, realmente, assim, a gente abriu para, assim, você não... Eu fotografar uma publicidade de uma coisa vai ter um efeito X, mas talvez se aquela pessoa que tem 1 milhão de seguidores fotografá-la usando essa mesma coisa, já tem 1 milhão de pessoas que vai ver. Não dá para brigar com isso, é uma nova maneira. Como, por exemplo, a gente saiu de bandas que tocam para DJs que tocam, voltamos para bandas, agora temos bandas e DJs, e daqui a pouco temos, sei lá, um playlist que não tem ninguém tocando na festa. As coisas vão avançando, né? Eu só acho que, assim, fotografia... E eu acho que fotografia, para mim, sempre foi muito universal, no sentido que, talvez antigamente, sim, para você ser fotógrafo, você tinha que ser quase que um químico, alquimista, que tinha que saber mexer em química. Mas a gente já vem vendo a fotografia se democratizando, né, há anos, né? Então, a gente está num nível agora, talvez, qualquer pessoa, qualquer coisa, você consegue fazer uma foto boa. Então, assim, o olhar é olhar. Que bom que a gente tem ferramentas de poder, traduzir o que a gente está vendo. E eu acho isso legal e interessante. Só acho que não necessariamente eu me vejo como o fotógrafo que faz fotos bem. Porque eu acho que
é relativamente fácil fazer uma foto bem. Eu acho que você construir uma história, um estilo, uma narrativa com imagens, com fotos boas ou fotos ruins que também contam uma história, aí é mais difícil. Ou seja, eu acho que hoje em dia o fotógrafo ele foi para um lugar um pouco que, assim, talvez tenha sempre sido isso, mas para mim hoje está mais claro o que eu tenho que perseguir e o que eu não preciso perseguir. Sim. Então, assim, não é aquela foto, foto linda. A foto linda é uma foto tecnicamente linda que qualquer pessoa hoje realmente consegue fazer, ou pela tecnologia, ou porque sempre conseguiu fazer. Só que não tinha acesso, agora ela tem acesso, então ela faz. Porque é muito instintivo para a gente olhar as coisas Sim. e achar as coisas bonitas e consumir coisas bonitas. Mas aí eu acho que o papel do fotógrafo que quer trabalhar com a fotografia como linguagem e como forma de expressão é conseguir contar uma história com aquelas imagens. Da imagem. E no final das contas, assim, foto bonita, todo mundo consegue fazer. O profissional, ele só tem uma constância maior de fotos bonitas, né? Porque assim, tirou uma foto linda. Não, tudo bem. Só que das 100 que você tirou uma foto linda. O profissional tende a ter mais fotos. E quando a gente fala do profissional, eu também fico meio assim, porque assim, ao mesmo tempo, sim, só que ao mesmo tempo também a gente tem todos os recursos para tirar fotos lindas, porque a gente tem um controle, uma equipe, tudo isso. E hoje o que me interessa mais quando eu penso em fotografia é isso, assim, que não é nenhum desses dois, assim, é esse que, tipo, tá pensando em se comunicar lá atrás, né? O Daniel do começo, eu quero contar uma história, eu quero ter um ponto de vista, seja um livro, uma exposição, um ensaio pessoal. Aí não interessa muito se essa foto é bonita. Ela você tem que olhar a história, o que eu quero dizer com aquilo, né? Então, aí a gente volta talvez para o documentário. O que é o documentário? É você juntar essas histórias, essas pessoas para falar de um assunto, para você contar uma história maior usando o depoimento das pessoas, ou imagens, ou histórias, ou arquivo, dependendo do que seja. Então, a fotografia, o fotógrafo passa a ser usa a fotografia para contar histórias ou para comunicar alguma coisa. E aí, quase que meio que independe se as fotos são todas bonitas ou não. Talvez você nem queira que elas sejam todas bonitas. Entendeu? Então, acho que aí, sim, tem um terceiro pé que abre, né? Aí você tem o fotógrafo profissional e o amador, ou a blogueira, ou a influência. Aí, sim, você pode, questionar esses papéis aqui. E não dá nem para competir, porque uma pessoa que tem, sei lá, milhões de seguidores, tá tudo certo. Ela tem uma equipe que está fazendo o negócio para ela. Porque se a gente vai olhar a fotografia só como ferramenta de venda, ela tem que se adaptar às novas ferramentas de venda. Sim. Quando a gente fala que o bonito é uma estética possível, né? Não necessariamente o bonito é sempre a estética, né? Que tenha que ser alcançada. Às vezes, no documental, a ideia não é ser bonito. Sim, e a fotografia ela quer dizer várias coisas, né? Sim. Então, assim, por isso que eu falo, acho que a fotografia tem, e talvez isso seja a grande coisa da fotografia, ela num contexto comercial, ela tem que ser jogada dentro daquele contexto comercial. Num contexto de moda, tem que ser jogada naquele contexto autoral. Às vezes você consegue misturar isso tudo e pegar, sei lá, uma foto que saiu numa revista e colocá-la na parede de um museu. Mas não dá para você tirar, né, o contexto que ela foi criada, eu acho, julgar ela, assim... sei lá, acho que não dá. Eu não sei, isso que eu acho que, ao mesmo tempo que é difícil, é fascinante da fotografia. Ela tem muitas camadas sempre, né? A boa fotografia, né? E não necessariamente ela é bonita, assim. Sim. E ela tem muitas camadas, até porque cada pessoa que olhar pode interpretar ela de um jeito diferente. E a gente está falando desse tipo de fotografia. Obviamente que hoje você tem, milhões de imagens sendo fabricadas e produzidas, e uma hora você tem que desligar a sua tela, né? E aí, assim, o que vai ficar dessas milhões de imagens que você viu hoje? Quais são as fotos, né? Você vê um bando de foto igual, você vê um parecido, todo mundo fazendo uma coisa... Na verdade, assim, aquilo é só um reflexo do que a gente está vivendo, desses estímulos que a gente está recebendo, né? E eu acho, talvez, uma coisa que eu achava lá atrás do filme e que eu acho que está acontecendo um pouco agora. Abre uma coisa nova e não é que aquela coisa vai... Parece que aquela coisa vai sumir, mas depois ela vai, ser ressignificada só, eu acho, sabe? Então, acho que a fotografia acaba sendo ressignificada, né? Dependendo do que tipo de foto qual o processo que você está usando, para onde ela vai. E aí você começa a ver essas misturas também que são super interessantes. O cara fotografa a chapa, escaneia e bota no Instagram dele. Mas, fotografou então com uma chapa, emulsionou o vidro, mas aí depois ele vai lá e bota no Facebook.
assim, tem uma hora que, tipo... por isso que a gente fala do critério. Eu não acho que o problema é tudo. Obviamente, eu tenho milhões de críticas sobre o nosso momento atual de profusão de imagens e de consumo. Mas eu acho que se a gente quase conseguir se esforçar para, tipo, ter essa coisa que eu estou chamando de critério, talvez até esteja usando a palavra errada, mas que é, tipo, conseguir olhar a fotografia de um jeito... Tudo bem, porque vai ser só mais uma coisa. É que nem você chegar no buffet aquilo lá, sei lá, tem vezes que você está morrendo de fome, você acaba pegando o frango, a carne, o macarrão, o arroz, o feijão, tudo ao mesmo tempo. Mas se você consegue, tipo, talvez... Respirar fundo, calma aí. Eu vou focar hoje no feijão, no arroz, no bife. Vou deixar o macarrão e o frango para amanhã. Tem pouco, tá tudo lá, mas não necessariamente você precisa pegar e consumir aquilo tudo, né? Não sei. Desculpa essa analogia meio esdrúxula, mas foi que acabou aparecendo para mim agora aqui. Acho que a produção ali eu sempre faço paralelos com comida. Porque aí fica, é boa. Fica muito, todo mundo entende, todo mundo sabe. É a melhor coisa, faz um paralelo com a comida que todo mundo vai entender. Produção, outra coisa que eu não consigo misturar. Eu falo, cara, eu amo comida, adoro consumir, vejo os documentários, vejo os programas, adoro. Mas também, assim, nunca fotografei comida. Se fotografei, assim, ocasionalmente, sabe? Tipo, como um pedaço de uma história e tal. E eu acho super bonito, assim, né? Tem uns caras que se mandam muito bem. A gente tem um parceiro chamado Estúdio Gastronômico. Eu acho incrível, porque, assim, eu já vi eles fazendo algumas vezes montagem do zero, né? Pegando a mesa lá, começando a colocar coisa, e é muito incrível como se transforma. Super. Porque ele coloca não sei o quê, coloca um garfinho, tal, colher, aí vai lá, entorta um pouquinho, aí na hora que você vê na câmera, você fica... Não, mas isso gente, é muito como é que isso surgiu? É mágico. Não, eu fiz agora, eu dirigi e fotografei um comercial de cerveja. E era assim, vamos fotografar. Eu falei, vamos topar, tô nessa de fazer coisas novas, assim, cara, era aquelas coisas assim, tipo, o tubo da onda, da câmera. E aí são os brinquedos, né? Que a gente gosta dos brinquedos, assim, óbvio. Fotógrafo que não gosta de brinquedos, tipo, e a lente X, o high speed, né? Tipo, 1000 e não sei quantos quadros por segundo. Aí tem uma tractana, vai a câmera dentro, vem. Putz, cara, diversão, né? E aí você vê aquilo tudo, cara, eu mostro para as pessoas, amigos. Nossa, que louco. E lá na hora você está vendo o cara derrubando o negócio lá. Sim. É muito mais banal vídeo, na hora lá. Mas a fotografia tem essa coisa também de dar essa enfeitada em tudo. Às vezes está numa posição ridícula e no vídeo fica lindo. Gigante. É muito Qual legal. Qual que é a propaganda? Cara. É uma campanha de Itaipava Puro Malte. Itaipava Puro Malte. Se colocar no YouTube, deve... Tá lá. Deve achar. Dá uma olhada lá. É recente, uns meses atrás. Assim. Não, muito legal, foi divertido fazer. Às vezes você vai ver um making-off, você fica impressionado, assim, aí você vê o produto final, é lindíssimo. E no making-off é tudo meio... o cara fez um negócio simples, mas na câmera, como tá a luz, como tá enquadrado, você fica, meu Deus, que muito coisa legal, né? Não, isso também acho fascinante. Então, cara, realmente tem para todos os gostos fotografia, né? Impressionante. É da fotografia autoral, né? É retrato, certo? Essa que você está fazendo. Tem, primeiro, qual que é a sua ideia em fotografar essas pessoas, em fotografar analógico, grande formato, né? O que passou ali e para onde isso vai? O que vira depois? Ou seja, sendo fotografia autoral, vai para museu, vai para uma exposição? Qual que é a sua ideia que esse trabalho se transforme? A produção perguntando aqui sobre, né, qual que é a ideia da fotografia autoral e também para onde vai, né? Para onde vai, e a produção ela está insistindo no tema porque ela é da fotografia autoral. Então, ela é da fotografia autoral, adora médio formato, ela é a louca do médio formato. Boa, então, das minhas. É por isso que ela está ali. Não, mas que, na verdade, assim, é engraçado. Não, na verdade, a minha curiosidade é porque são mundos muito diferentes. Sim. Muito. Então, sabe? Sim. Como que um fotógrafo, né, de moda vai ali para um autoral e qual sim. a ideia ali? É que, putz, engraçado. Eu tenho um pouco dessa coisa, fotógrafo de moda. Eu não me considero um fotógrafo de moda, apesar de eu ter começado, tipo... não, e as pessoas, assim, eu entendo também que tem uma coisa de classificação, assim, né? Mas eu, por exemplo, não fotografo moda há muitos anos, né? Mas mesmo assim, as pessoas falam, Daniel, filho de fotógrafo de moda, não sei o quê. Mas o autoral
Eu fiquei muito tempo sem fazer o que eu falei, e durante a pandemia aconteceu um negócio muito curioso. Eu tinha feito esse ensaio em 2002 e, na época, ele foi exposto em algumas galerias, essa coisa do piscinão e tal, e tinha essa coisa do suporte ser um pouco inspirador, ou seja, eu queria fazer uma coisa diferente do que eu estava fazendo. Então, não queria dirigir a cena, eu queria ir para uma situação que eu... E eu lembro que, na época que apareceu o piscinão, eu falei, cara, que loucura, eu sou do Rio de Janeiro, as praias super legais, né, maravilhosas, talvez as melhores do mundo, aquela coisa toda do Rio. E os caras construíram uma praia artificial na Avenida Brasil, o pessoal, a comunidade de lá está indo. Eu lembro que eu fiquei meio chocado um pouco com essa coisa, achando meio, tipo, separatista, querendo tirar as pessoas... Sei lá, me despertou uma curiosidade barra... Falei, cara, sério? Mas você chega lá e é muito legal, porque as pessoas têm, tipo, pelo contrário, estão achando assim, putz, cara... É nosso esse rolê aqui, é legal, a gente está curtindo e tal. Mostrando um pouco da complexidade também de se colocar no papel do outro. Também tem essa coisa que acho que é importante também de quando você vai fotografar alguma coisa que é real, documental, assim, né? Tipo, você também está aberto para estar errado, né? Ou até estar certo de outras formas. E aí eu lembro que eu quis fazer uma coisa completamente diferente. Então, eu peguei uma câmera 35, peguei uma Leica, uma lente e tal, que é o oposto do que eu estava fotografando no meu dia a dia, né? E aí isso virou exposição, abriu mais séries, foram vendidas e tal, em alguns lugares e tal. Foi para o acervo do MAC também, na época, tipo, ficou lá, fez uma exposição do acervo do MAC, tá? Foi para a coleção daquele Edemar, que era um colecionador brasileiro grande, não sei o quê, aconteceu várias coisas e parou. Aí, durante a pandemia, o Lucas Lenz, que é um amigo meu que é fotógrafo também, falou, estou com um projeto de quarentena books, que é tipo juntar uns fotógrafos com uns designers e a gente meio tirar uns projetos que estão engavetados e tal. Você tem alguma coisa? Eu falei, nunca fiz um livro disso, queria fazer. E aí, acabou que ele me juntou junto com o Edu Irama, que é um diretor de arte genial também, e a gente fez esse livro durante a pandemia e aí as vendas eram todas para uma instituição que tinha um trabalho social legal, e aí virou um box com 6 livros, 6 fotógrafos e tal. E aí rolou esse livro. E eu fiquei com isso na cabeça e falei, putz, cara, olha aí, né? Tipo, um livro, né? Um negócio que no começo da minha carreira consumia pra caramba, assim, depois você foi perdendo um pouco Se eu falar, às vezes você vai indo para uns lugares que você acorda e está lá longe, né? Foi. E aí agora eu voltei um pouco com essa coisa de, putz, acho que tem vontade de fotografar alguma coisa pessoal de novo, que eu fiquei muito tempo sem fazer. E aí eu comecei a investigar alguns formatos, porque eu acho que assim, mais do que a nerdice assim, dos formatos, você começa meio a querer pesquisar a fotografia. E aí parece que assim, é só uma questão de tipo um fetiche do filme, alguma coisa, mas não é. Tem uma coisa para mim tem uma coisa quase nostálgica de quando eu comecei as minhas coisas de ser daquele jeito, que eu me sinto meio em casa ali fazendo. E também testar esses formatos que trazem coisas diferentes, não só no resultado final, porque, por exemplo, se a gente, falando de nerdice, assim, um 6x7 é um tamanho completamente diferente de um full frame. Então, ele vai ler o espaço, a relação de desfoque dele vai ser muito diferente. Então, é uma coisa que realmente não é uma questão só de grão, de cor, que também é uma questão, mas tem uma maneira de ler o espaço. E aí eu comecei a ir nessa linha do tempo e resolvi ir para o final, que era o 8x10. Fiz 4x5, fiz todos. E o 8x10, cara, então tem alguns motivos por que eu escolhi o 8x10. Primeiro, eu sempre amei esse formato, desde a época do AVE, do American West, que é um negócio, assim, uma virtuose da definição, mas se começa a dar mais valor para ele hoje por causa da tecnologia digital, porque aquilo realmente não tem como você fazer aquilo a não ser com aquilo. Então, isso é um negócio que, para mim, é meio mágico. O tamanho é um negócio gigantesco, de uma maneira que aquilo lê o espaço que eu estou fotografando. É muito louco. E, talvez, o mais importante, eu queria, dessa vez, também construir uma distância entre o que eu estava fotografando e quem eu estava fotografando, que fosse também própria. E aquela câmera, ela me coloca também num lugar onde, assim, a pessoa ela também relaxa. Ela é uma câmera menos intimidadora, você já posso fazer sua foto. E eu não queria ir para uma coisa meio de roubar um retrato de alguém e fazer na rua, fotografar um momento decisivo. Não, eu queria quase parar, fazer como os filmes, o documentário que eu filmo.
A pessoa está ciente, a gente está conversando, tem um olho no olho naquele negócio, tem um tempo. E aí tem um tempo de preparar a câmera. Então a pessoa tem que estar presente, a pessoa tem que participar daquilo também. Enquanto e aí depois você vai para dentro do pano. Vai e a pessoa está lá. E aí a pessoa, sem ficar parada. É um clique. A gente está falando de profusão de imagens, de 1 milhão de imagens por dia, de internet, de Instagram. É o oposto disso. Então, assim, uma imagem vai ser feito um clique num tempo específico, aquela pessoa participa. Então, toda essa mecânica justificou falar, putz, eu acho que eu quero um pouco experimentar nesse lugar aqui, que era um lugar que talvez um tempo atrás eu achei que ele tivesse extinto, né? Por causa da velocidade do nosso mundo, da tecnologia, do que a gente está fazendo, do dia a dia da fotografia. Não, cara, eu acho que ele não está extinto, eu acho que talvez seja um pouco custoso, mas a gente consegue, vamos colocar esses elementos na foto, né? E vamos ver o que sai daí. Por isso que eu ia falar, talvez a foto é muito mais do que só o bonito e feio, né? Porque aí você está colocando uma série de elementos naquilo que não necessariamente vão estar explicados naquela foto, mas que para mim, como alguém que quer... Porque o processo passa a ser quase mais importante do que o resultado. O resultado é uma consequência, pode ser que não dê nada. Mas o processo, eu acho que é muito importante. E aí, assim, eu espero que se eu achar que está ficando legal, tal, não sei o quê, aí sim eu posso talvez editar um livro, posso mostrar para curadores, a ideia... Eu não estou pensando muito nesse step porque eu não estou querendo já me desanimar, porque é difícil. Mas eu estou querendo botar ele para fora um pouco de mim, porque eu acho que agora está nesse momento. Então, da mesma maneira que eu respeitei muito não fazer muitas coisas autorais, porque eu estava na loucura do trabalho e tal, não sei o quê, do comercial, pensando... me reciclando para ser o melhor diretor ou ser o melhor fotógrafo, diretor de fotografia, aprendendo coisas novas. Então, eu não estava meio... Da mesma maneira que eu respeitei isso, agora eu estou respeitando o fato que eu estou com vontade de fazer isso, entendeu? E, sei lá, vamos ver, estou no começo ainda, sabe? Fiz uns testes e tal, estamos desenvolvendo umas ideias, estudando umas coisas. E eu acho que tem um pouco de você também retomar a fotografia de outro jeito, não também achar que você tem que entender a fotografia só do jeito que é o jeito talvez mais próximo, né? Mais viável comercialmente, assim, sei lá. Até completando... Long answer. Até completando o que você falou, é só você pensar esteticamente se a beleza é tudo, é só você lembrar do filme de terror. O filme de terror, no final das contas, você não quer ser belo. A estética que ele quer buscar é outra. Né? Pô, mas tem um filme de terror bem bonito. Né? Sim. As fotografias, tipo, lindas. Sim, mas assim, a maquiagem busca outra estética. Conceito, né? Que essa palavra também, ela, tipo, putz, conceito. Mas é isso, assim, eu acho que... Ou uma fotografia Eu tenho uma fotografia minha que eu gosto muito, que a gente foi tirar foto num carnaval, ali no centro. Foi eu e o Flávio Demarque. Ele tinha que fazer umas fotografias para Canon, e aí eu fui com ele, eu falei, vou aproveitar, vou sair para fotografar com você. E aí o carnaval rolando, e aí eu tenho uma fotografia que era um morador de rua, ele estava sentado, e ele estava com uma coroa, que ele pegou, caiu de algum folião, ele pegou uma coroa, e ele estava coroado, sentado no chão, olhando a folia. E eu achei aquilo tão bonito que eu tirei a foto. E a estética dela é para contar a história, não é para ser bonita. Eu achei bonito pela... Eu tenho uma história pela história, pela simbologia. Não a foto bonita, mas assim, era engraçado, era um morador de rua e ele estava com uma coroa e... Era um rei. Por isso que eu acho que é aquilo que a gente falou, assim, a sua capacidade de contar uma história acaba que é mais importante do que se a foto é bonita ou não. Por isso que eu acho que... E aí eu acho que assim, o Instagram é limitado, esses lugares são limitados para você contar uma história. Eles até contam alguma história, mas assim, a capacidade de você contar uma história com suas fotos, isso talvez seja a grande diferença, né? E aí tem uma coisa também que você também não vai precisar explicá-la muito, né? Você vai mostrar ela e aí... É isso. Né? Essa coisa de explicar... Eu estou explicando o meu processo, porque eu acho que até assim, o que me leva a ter escolhido uma câmera em relação à outra. Mas eu não quero explicar o trabalho, né?
Isso, e você deixa a pessoa com o sentimento dela entender Sim. o que ela quer entender ali. Talvez seja o mais legal da fotografia isso, né? Tipo, Sim. que ela meio tá lá as camadas, e aí cada um... Né? Do mesmo jeito que o cara que escreveu a música para a amada dele, e você ouve, é a sua história. É a sua amada. É a sua amada. Você tá ouvindo aquilo tá fazendo um sentido para você, legal. Que não necessariamente tá. É o que o cara sentiu naquele momento, mas isso é o bonito quando você tem algo artístico. Porque você, independente do que seja pintura, dança, música, fotografia, vídeo, a pessoa que está assistindo vai ter o sentimento dela sobre aquilo que não necessariamente foi o sentimento que você quis. Eu acho que até quanto menos você queira controlar essa interação, melhor, né? Que é o que a gente está falando sobre a percepção do seu estilo, tudo isso, né? Acho que é meio isso. Daniel, muito obrigado. Pô, obrigado a vocês pela chance de falar foi um papo... sobre essas coisas. Foi um papo muito legal. A ideia é essa, a ideia é a gente ir conversando, trocando ideia, entra em ponto, sai em ponto, volta, vai lá na frente, volta. E isso é muito legal. Obrigado por ter topado. Pô, que isso, obrigado pelo convite. Essa bem conversa feliz, com a bem gente, honrado. tá? Obrigado. Gente, assistam os outros podcasts que a gente tem aqui no YouTube, da Canon BR, e vejam o Canon College, tanto no Instagram quanto aqui mesmo no YouTube, no nosso site, canon.com.br/college. Tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima.